Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Esporte Atividade, o nosso encontro semanal com o esporte, com a informação, sempre com muita, também opinião, com muito bom humor. Você encontra aqui na TV Atividade, canal 7 para Muriá e toda a região. Também mandar um abraço pro pessoal, ligadinho aí no redeatividade.com.br e também pela live do Facebook. Hoje é dia de casa cheia, hoje é dia especial, segunda-feira, dia 10 de julho de 2017, dia de falarmos de Campeonato Brasileiro da Série A. Teve clássico polêmico entre Vasco e Flamengo, Infelizmente fora de campo, sendo mais falado que dentro de campo. Tivemos o Botafogo empatando com o Atlético Mineiro, o Fluminense empatando com o Bahia, o Cruzeiro vencendo o Palmeiras. Isso tudo na Série A. Na Série C vamos contar tudo o que aconteceu na vitória do Tombense por 2-1 sobre a equipe do Macaé no último sábado. E vamos falar muito especialmente hoje do Campeonato Amador da Liga Esportiva de Muriaé, que já tem os 4 semifinalistas definidos, inclusive representantes de 2 deles já estão aqui. O Isaías, chamo de Ivan toda vez, por causa do seu irmão. O Isaías, representante do São Domingos, e também o Mark Edson, o representante do Estrela de Ouro, 2 dos semifinalistas. Daqui a pouco também vamos falar dos outros 2. Enfim, isso e muito mais a partir de agora no programa Esporte Atividade. Como toda semana, como você também já está acostumado, vamos começar cumprimentando os nossos comentaristas. Luiz Martins. Boa noite a você, Silveira. Boa noite ao meu companheiro Zacarias Fernandes. Boa noite aos nossos convidados, o Marquete e o Isaías, E também, o nosso grande amigo, o seu Josué, que vai daqui a pouco também participar. E nós estamos, Silveira, vivendo momentos difíceis no nosso futebol, Quando não temos que falar de arbitragem, temos que falar de vândalos. Infelizmente, o Vasco, no campo do Vasco, pela sua própria torcida sim, entre aspas, Porque eu não acredito que o cara que gosta de um clube de futebol, que torce por ele, que tem o prazer de vê-lo vencer e ser vencedor, quer depredar a sua entidade. Eu não acredito. Não poderia ter acontecido aquilo, aconteceu. Ouvi atentamente as palavras do Eurico Miranda, que é o presidente do Vasco, e o meu repúdio a todos aqueles que fazem esse tipo de coisa e vão continuar fazendo, porque as punições são poucas ou nada, porque as coisas continuam acontecendo há mais de 30 anos que vem essa ladainha e dia a dia você vê morrer um ou outro, que sai para divertir, que sai para ver uma partida de futebol, às vezes nem está no bolo e acontece, mas paciência, vamos ver até onde vai. Tá certo. Zacarias Fernandes, olá você, muito boa noite. Olá, Silvério. Um abraço a você, ao pessoal de casa, nosso agradecimento sempre por nos assistir. E meu abraço de abertura vai para as equipes semifinalistas do Campeonato Amador da cidade, que com certeza merecidamente chegou a essa semifinal e sem dúvida nenhuma vão acontecer grandes jogos aí nas semifinais e nas finais do Amador da cidade. Tá certo, E como o Zacarias falou, e eu já tinha falado também no início do programa, os semifinalistas estão definidos e tudo ficou para a última rodada, Tudo foi definido na manhã de ontem, na manhã deste domingo. Vou começar cumprimentando aqui também os nossos convidados. Primeiro o Mark Edson, primeira vez aqui no programa, um prazer recebê-lo, Mark Edson, seja bem-vindo ao Esporte Atividade. Obrigado, prazer é todo nosso estar recebendo essa moral pro nosso time aí. Tá certo, parabéns pela vaga, parabéns também, você acabou tirando o time do Zacarias Fernandes, Daqui a pouco vamos contar mais sobre isso. E também ao Isaías, que já esteve aqui conosco e voltando aqui, com a vaga na mão, como a gente já tinha combinado, Se classificasse, voltaria. E que bom que voltou por um bom motivo e com a vaga sendo comemorada, Isaías? Boa noite. Com certeza, Silvério. Hoje um abraço para vocês, que dá essa oportunidade pra gente aqui. E principalmente pro meu time, cara. Aqueles guerreiros que ficou comigo lá o tempo inteiro, 90 minutos correndo em cima da bola. Principalmente pra galera de São Domingo que foi lá ver o jogo. Tá certo então. Então o Isaías e o Mark Edson ficarão conosco aqui ao longo do programa. Estamos também aguardando representantes do Unidos e do Operário, que são os outros 2 semifinalistas. Daqui a pouco vamos falar tudo sobre o Campeonato Amador da cidade. Mas deixa eu lembrar pra você e já pedir desculpas que hoje a gente tá sem o telefone, tá, gente? Sem o telefone fixo. Então a participação hoje exclusivamente pelo WhatsApp e o telefone do WhatsApp já tá na tela. É o DDD 32 98859-6261. Repetindo, confirmando, o 32, o DDD 98859-6261. Já tá na tela aí para você ligar, para você participar, mandar sua mensagem, exclusivamente para mensagem, tá, gente? Você manda o seu recado, a sua sugestão, a sua crítica ao programa, faça perguntas aos nossos comentaristas e também aos nossos convidados. Fique à vontade e nos ajude a fazer o programa Esporte Atividade dessa segunda-feira. Vamos, sem mais delongas, começar falando de futebol da Série A do Brasileiro. Luiz Martins, o Flamengo e o Vasco da Gama. Você já deu um tom aí, porque infelizmente fora de campo foi mais falado dentro de campo. Mas dentro de campo, o Flamengo levou a melhor, venceu por 1-0 o gol do Everton.
Você sabe, nós tivemos, né, na cobertura do jogo de sábado da Série C, chegamos a ver muito pouco do jogo. Mas depois, olhando atentamente tudo que aconteceu dentro do campo, o Flamengo, nem Vasco e Flamengo fizeram um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo muito melhor para o Flamengo, um time que buscou o gol mais que o Vasco e acabou conseguindo. A vitória foi merecida. O lance do Luiz Fabiano já estava parado no momento que ele deu o carrinho, a falta já estava... o chute a gol já foi com o apito do árbitro invalidando qualquer tipo de lance. Não tem o que reclamar, só o Nenê que reclamou. E o Flamengo fez justo. O Flamengo está com um time, o Silvério, na busca, né, pelo que gastou, de dias melhores. E o Everton Ribeiro já está mostrando que veio, né, Martins? Sempre está dando assistência, sempre participando efetivamente. Fez apenas um gol, mas ele sempre se destacou no Cruzeiro também com gols, mas principalmente pelas assistências, já foram 3 com a camisa do Flamengo. Mas na época do Cruzeiro, os artilheiros eram o Goulart, né? Era ele e o Igor Goulart, chegava muito... O Ricardo Goulart, perdão. O Igor Goulart é o nosso aqui, daqui da casa. E para que você fale de Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro mostrou, nos poucos jogos que ele começou a entrar, e os que ele entrou direto agora, o que é um jogador de qualidade, né? Eu estava falando no programa das 5 horas, que eu e o Zacarias fazemos todos os dias na TV, na radioatividade. Tomara que ele consiga jogar o campeonato por inteiro, que ele não tenha nenhuma lesão. Porque, na realidade, foi o acerto maior do Flamengo depois do Diego, foi o Everton Ribeiro. Tá certo. E pro Vasco da Gama, né, Zacarias Fernandes, fica, além da derrota, mas eu até comentava, né, deixa eu fazer menção aqui, agradecer o Josué, né, a gente tá sempre mandando recado, a gente agradecendo o pai do nosso Ronaldão, né, o jogador que passou pelo Flamengo, pelo São Paulo, pelo Sport, enfim, vários clubes do futebol brasileiro. Ele tá sempre mandando mensagem, hoje ele tá aqui nos nossos estúdios, daqui a pouco vai participar conosco, ele que é vascaíno, hoje tá meio cabisbaixo com o seu Vasco, mas a gente comentava aqui fora do ar até, ô Zacarias, que perder o resultado, ganhar ou perder dentro do campo, né? Isso aí isso acontece. Mas o que aconteceu fora de campo, né? O extracampo foi muito ruim, as cenas absolutamente lamentáveis e que vai prejudicar exatamente o Vasco. A CBF já soltou uma nota oficial interditando o São Januário, que não pode receber público. O STJD também, o Ministério Público vai entrar também, já entrou com uma ação para interdição do estádio. Enfim, não adiantou nada brigar, só vai piorar as coisas para o próprio Vasco, que vem se consolidando no campeonato. A pontuação do Vasco de 16 pontos, ela é feita basicamente em São Januário, né? Que foram 5 vitórias dentro de casa, fora apenas um empate, o resto só derrotas, Zaca. É verdade, e certamente, né, o fato acontecido lá em São Januário acontece em outras praças também, e é extremamente lamentável, porque lá vão famílias, levam crianças, né, na intenção, as famílias que levam seus filhos para lá, na intenção de mostrar para o menino ou para a menina, que tem normalmente abaixo de 10 anos, uma história de um clube de futebol. Dizer, ó, aqui começou assim, fulano de tal foi o melhor desse time, o outro fez história aqui, não sei o que, e aquelas rivalidades entre alguns... irresponsáveis, certamente traz para nós que mexem no meio de futebol uma tristeza danada, porque olha quanta tragédia aconteceu lá em São Januário. Gente morta, gente ferida, né? E isso aí certamente não combina com o futebol, que é um esporte absolutamente sadio. E o que a gente pode fazer é lamentar. Hoje mesmo no programa Atividade Esportes, o nosso ouvinte lá, e que nos assiste aqui também, o patrãozinho, estava falando que ele foi nesse jogo e deu graças a Deus que ele saiu vivo. Lá de São Januário. Eu, particularmente, não me arrisco aí numa situação dessa, onde pode haver confronto de torcida, porque eu já não tenho mais lado psicológico para isso. Então, eu prefiro ficar em casa, ver na televisão e narrar lá na 870, porque é muito mais seguro, viu? E por essa razão, eu acho que o Flamengo venceu, porque tem mais time. Até o mais inocente torcedor do Vasco sabe isso, que o time do Flamengo mais time, né? Individualmente, jogador por jogador, e a vitória do Flamengo, se não foi uma vitória justa, pelo menos foi uma vitória de quem soube construir. Tá certo, né? Então, Flamengo 1, Vasco 0, o placar. E lembrando que o Flamengo está a 13 jogos invicto em clássicos, tá? O Flamengo não perde a 13 clássicos. A última derrota foi contra o Vasco lá em São Januário no ano passado, né? 1-0, um gol do Rafael Vaz, que ainda vestia a camisa Cruz Maltina, hoje está defendendo o rubro-negro. Então o Flamengo vem numa sequência boa de vitórias, também são 6 vitórias na sequência, contando o Sul-Americano e também o Campeonato Brasileiro, e se consolidou na segunda posição, já que o Grêmio perdeu
perdeu para o Avaí proporcionando mais uma zebra no campeonato. Ô Isaías, você já me falou o time, eu já esqueci, rapaz, aquele dia, você é Flamengo? Sou Flamengo. Flamengo e o seu time, Marquete? Eu sou Vasco. Vascaíno, né? Então, a rivalidade tá aqui. Hoje não foi um bom dia, te chamaram logo no dia que o Vasco perdeu, né? Pois é, rapaz. Infelizmente perdeu, mas que tivesse perdido bonito. Jogando bola, que o jogo tinha que ter ficado somente dentro do campo. Lá de fora acabou o jogo, paz na torcida, que a gente quer um bom futebol para todos. E o que a gente fala, né, Marquete? Não vai ficar pior pro Vasco, que está consolidando a sua situação no campeonato dentro de São Januário e agora com risco muito iminente, né? Vamos ver quais serão as cenas do próximo capítulo, mas é bastante improvável que o Vasco jogue em São Januário as próximas rodadas. Pois é, tá muito difícil, né? As punições vão chegar, são viáveis pelo acontecimento, que as imagens mostram tudo. Resta a gente, como torcedor, lamentar e torcer para o melhor para o nosso time, né? Tá certo. Silvério, rapidinho. O que se lamenta mais é que não teve briga com a torcida do Flamengo, né? Não, foi briga entre os torcedores. Só lá e outra, né? Quando o Eurico fala, né? São grupos que mandam aí. Eles também falaram dele quando eles estavam fora, que ele mandava também. São coisas de eleição, de coisa interna de clube. Eu só penso não olhar tanto o que ele disse, porque isso aconteceu lá no Curitiba, né? Recente. Mataram um cidadão no meio da rua, no Corinthians, né? Foi Corinthians que foi legal? Com o Corinthians, exatamente. O Botafogo com o Atlético, quando teve briga exatamente. Da torcida do Botafogo com a torcida do Atlético, quer dizer, viram tudo o que aconteceu em São Januário no sábado e vieram fazer quase que a mesma coisa. Só que São Januário centralizou dentro do estádio. Exatamente. E dentro das dependências do estádio. Foram para a rua, mas a polícia agiu rapidamente e evitou que poderia ser uma tragédia. Tá certo. Então o Vasco da Gama volta a campo na próxima quarta-feira, 9h45 da noite, para enfrentar o Vitória lá no Barradão. Já o Flamengo joga em casa, né, na Ilha do Urubu, na quinta-feira, contra o Grêmio, o confronto de segundo e terceiros colocados na competição. Então daqui a pouco a gente já dá uma passada também na classificação atualizada. Já o Fluminense, Zacarias Fernandes, foi até Salvador e conseguiu 1-1 contra o Bahia. Saiu na frente do marcador, tomou pressão, mas conseguiu pelo menos trazer um ponto lá da capital baiana. Olha, o empate do Fluminense lá em Salvador diante do Bahia não foi um resultado ruim, não. O Bahia jogando em casa é um time que incomoda bastante, que não está vivendo um momento esplendoroso no Campeonato Brasileiro, mas que certamente, jogando nos seus domínios, é uma equipe que busca insistentemente a vitória. E o Fluminense trouxe de lá, para a cidade do Rio de Janeiro, um ponto importante, porque o adversário empatou, teve perto de conseguir o segundo gol, mas no final prevaleceu o equilíbrio e a igualdade no marcador de Fluminense e Bahia. O Fluminense que volta a campo contra o Botafogo, né? O jogo que acontece na quarta-feira, 9h da noite, no Maracanã. As equipes chegaram no entendimento, né? Então o jogo acontecendo no maior do mundo. O Maracanã que é muito subutilizado, a gente já falou sobre isso. E inclusive, voltando um pouco ao Vasco, o Vasco está estudando já algumas opções para onde vai mandar jogos. Alguém chegou a falar, pode vir para Muriaé. Olha, não está muito bem resolvida a situação. No seguinte propósito, a CBF proibiu de jogos serem fora do estado. Só que por opção do clube. Eu não sei se punição poderia abrir uma exceção. Nem estou falando por Muriaé específico, né? Mas é óbvio que a gente gostaria de receber jogos assim. Mas até se o Vasco quiser jogar em Brasília ou em qualquer outro lugar lá no Nordeste onde tem uma torcida grande, ainda precisa ser esclarecido. O que foi divulgado os clubes não podem jogar fora dos seus estados, né? Porque ano passado tinha muito isso. O Flamengo vendia seu mando de campo lá para Brasília, lá para o Nordeste. O Vasco em Cariacica. O Vasco jogou em Cariacica, Botafogo, Fluminense. Fez bom resultado. Exatamente. Então, assim, foi proibido isso, mas proibido, no meu entendimento, por disposição dos clubes. Mas caso, como punição do STJD, e quando é assim, são 100 quilômetros, né, de distância, talvez valha para jogar em outro estado. Não sei, vamos avaliar e daqui a pouco a gente traz essa informação também. Mas enfim, Fluminense e Botafogo jogando no Maracanã. Já o Botafogo, Zacarias Fernandes, eu retorno para você para falar do Botafogo que recebeu o Atlético Mineiro no estádio Newton Santos. Tomou uma pressão e o Jefferson voltou com tudo, hein, Zaca? É verdade, Silvério. Um jogo que o Botafogo não mereceu nem empatar. E quando se diz na gíria do futebol por aí que houve um empate com sabor de vitória, o empate do Botafogo com o Atlético Mineiro foi um empate com sabor de vitória. Porque muito raramente eu vi o Botafogo fazer uma atuação tão desastrosa como fez na noite de ontem. Não que o Atlético tivesse feito um jogo primordial, um jogo que arrebentasse com o Botafogo definitivamente. Mas nós tivemos a oportunidade de fazer esse jogo lá na Radioatividade AM e tivemos a oportunidade de ver também
o Botafogo correndo atrás da bola sem achar a bola. O que é pior, quando você corre atrás da bola e você de vez em quando você toma, é uma situação. E quando você corre atrás da bola e quem está acompanhando, assistindo, percebe que você está correndo absolutamente perdido, é uma situação muito delicada que certamente deverá ser revista aí pelo técnico Jair Ventura. O Botafogo empatou em cima da hora com uma cobrança de pênalti do Roger, que deu sorte quando a bola voltou para ele finalizar e empatar o jogo, mas merecidamente o empate não seria um resultado que era do Botafogo merecedor. E acabou sendo um castigo pro Atlético, né, o Zacarias, que poupou alguns jogadores, né, vinha de um jogo na Libertadores da América lá na Bolívia, perdeu por 1-0, poupou o Fred, o Casares, eles entraram só no segundo tempo, outros jogadores também não começaram a partida, perdeu muitos gols, Osaka, é difícil falar sei lá, em brincar, né? Brincou de perder gols, é uma expressão que a gente usa. Mas enfim, o Casares teve uma oportunidade claríssima, poderia ter rolado pro Fred, o Robinho poderia ter rolado pro Fred, não fizeram e o Botafogo, na sua praticamente única oportunidade, foi lá e matou o jogo. É verdade. Empatou o jogo, aliás. A partir do momento em que um time percebe que há uma fragilidade no outro e que tá fácil de jogar, às vezes acontece um relaxamento natural. E fora isso, né, destacar que o Jefferson voltou muito bem no gol do Botafogo, mostrando que está recuperado da lesão, que demorou para recuperar, mas o certo é que o Botafogo ganhou mais um reforço aí para a disputa da Libertadores, da Copa do Brasil, que é o seu goleiro Jefferson. Jefferson Gatito, joga a moedinha pro alto que cai, já é a mesma coisa, Zaca? Olha, o Luiz Martins falou um negócio hoje no Atividade Esportes que tem tudo de verdade. O Gatito Fernandes, com a lesão que ele sofreu no joelho, e é uma situação de corte, ele vai levar um tempinho a mais para recuperar, porque tem que cicatrizar e automaticamente demora um pouco mais para cicatrizar. E com isso o Jefferson vai ter a oportunidade de fazer 1 ou 2 jogos a mais com a camisa do Botafogo até a possibilidade do retorno do Gatito. E aí, certamente, se o Jefferson voltar a fechar o gol de novo, o Jair Ventura vai ter que jogar a moeda para cima e do lado que cair, ele escala. Tá certo, então. Então, lembrando, Fluminense e Botafogo na quarta-feira, 9 horas da noite, no estádio do Maracanã. E falando agora sobre Cruzeiro 3, Palmeiras 1, jogo que aconteceu no Mineirão. Para levar o Cruzeiro ao G6, o Luiz Martins, também tá muito embolada a classificação, né? O Cruzeiro tava lá na parte de baixo, ganhou, foi pro G6 e também para tirar um pouco da pressão sobre o Mano Menezes. Eu já falei há algumas semanas atrás aqui a respeito do time do Cruzeiro. O Cruzeiro, você tem um bom meio-campo que defende bem, ajudando o seu setor defensivo, porque o Cruzeiro vive uma inconstância de zagueiros, Silvério. Tem o Dedé que não joga mais de 2 anos. Quando volta, não joga mais que meia partida. O Manuel, machucado. O outro, com problema com família, que é o Caicedo. E sobrou para um juniores e o Léo, mantendo aquela zaga. Mas eles não são totalmente o fiel da balança, não. O grande problema é que aquele meio campo com o Henrique e com o Hudson não está conseguindo dar uma sustentação defensiva boa ao setor defensivo do Cruzeiro. Enquanto o Cruzeiro cresceu do meio para frente com muita facilidade. Faz gols mesmo. O Cruzeiro já é a terceira partida que ele faz 3. E faz 3 no Grêmio, fez 3 no Palmeiras, lá dentro do campo do Palmeiras, e agora fez 3 em cima aí do Palmeiras novamente. E eu penso, Silvério, que se o Cruzeiro acertar o lado do setor defensivo dele, o Cruzeiro é um time que vai subir muito. E começar os outros a fazer umas orações para o Corinthians diminuir, né, esse 100% dele que já vai... Impressionante, né? Impressionante. E outra, Silvério, continuarem vencendo, porque tem muita coisa para acontecer. Mas eu vejo o Cruzeiro, eu já falei, o Cruzeiro tem um ataque que poucos vão ter nesse Campeonato Brasileiro, se não tiver nenhum problema. Vou ressaltar de novo, as chamadas lesões que aparecem diário nos jogadores, que aí você pensa que ele vai ficar 1 ou 2 partidas, fica 2, 3 meses, aí quebra qualquer coisa, né? Mas o Cruzeiro tem sim uma potência de ataque. Chega fácil. Tá certo. Os resultados da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro: Atlético Goianiense 1, Vitória 2, Vasco 0, Flamengo 1, Corinthians 2, Ponte Preta 0, Chapecoense 1, Atlético Paranaense 1, Cruzeiro 3, Palmeiras 1, Grêmio 0, Avaí 2,
Bahia 1, Fluminense 1, o Botafogo 1, Atlético Mineiro 1, Santos 3, São Paulo 2. Encerrando a rodada, logo mais às 8 horas da noite, começa Coritiba e Sport lá no Couto Pereira. A classificação tem o Corinthians cada vez mais líder, abriu 9 pontos, né? Era sobre o Grêmio 7 pontos, agora 9 pontos sobre o Flamengo, 32 para o Corinthians, 23 para o Flamengo, segundo colocado, o Grêmio é terceiro com 22, o Santos é o quarto colocado com 20, Palmeiras 19 e o Cruzeiro 17 fecham o G6. O Fluminense tem 17 pontos, está na sétima posição, 17 pontos para o Atlético Mineiro, Vasco 16, Botafogo 16. Na zona de rebaixamento, neste momento, Vitória 12, Avaí 12, São Paulo 11 e Atlético Goianiense apenas 7 pontos ganhos. Essa é a tabela, portanto, do Campeonato Brasileiro da Série A. Lembrando que daqui a pouco tem mesmo o Coritiba e Sport no Couto Pereira. A novidade no Sport, para prolongar a novela, que o Diego Souza, se jogasse hoje faria a 7ª partida, não vai jogar, Tom Martins. Então, alegou problemas pessoais, né? O que vai fazer crescer a especulação que ele estaria indo para o Palmeiras realmente. E ele disse o seguinte durante a semana, que não aguentava mais perguntar para ele sobre o Palmeiras. Ele deixava para os seus agentes resolver. Ele não daria nenhuma resposta. Mas já está muita fumaça no ar. Não joga hoje, alegando problemas pessoais, mas do outro lado você tem que pensar que pode ter alguma coisa a ver entre ele e Palmeiras, até porque o Diego já esteve no Palmeiras. E você sabe que ano passado ele deixou de ficar no Fluminense para voltar ao Sport. Mas deve estar pensando novamente em sair, aproveitando um bom momento. E o Palmeiras, que não tem um jogador ali na frente como o Diego, que resolve a situação, não tem. Tem bons jogadores, tem o Dudu, mas não tem da característica do Diego, não. Tá certo. Então, leia aqui alguns recados já estão chegando, né? O Célio do Gaspar, ele tá parabenizando o Flamengo pela vitória. Ele tá falando, sou vascaíno e repudio qualquer ato de vandalismo. Apaga o brilho do esporte, temos que agir com a razão, não com a emoção. Parabéns ao Flamengo. E essa mensagem do Célio, né? Que é a mensagem, eu acho, de 99,9% dos torcedores cruzmaltinos, né? Essa pequena parte, a gente fala, não é torcedor, é o pessoal que acha que o pessoal que vai pra brigar, não tá nem aí o que tá acontecendo no jogo, vai pra brigar no estádio. Isso não representa nunca, né, essa nação de torcedores vascaínos. Então, a mensagem do Célio, com certeza, o Marquete já falou aqui também sobre essa questão, e é vascaíno. Ninguém tem como concordar com o que aconteceu. Claro, né, a função agora do Vasco, o Eurico Miranda hoje deu uma entrevista coletiva, é tentar minimizar os episódios na forma de minimizar também a punição, mas de qualquer forma, que aqueles atos não se repitam, não só em São Januário, mas qualquer outro estádio do futebol brasileiro. Ô Serginho, o Tombense nesse bloco ainda? No próximo bloco, né? Então vamos adiantar aqui para falar de Série D do Campeonato Brasileiro, que teve, enfim, as oitavas de finais sendo disputadas, né? Porque atrasou uma semana, porque um time foi eliminado. Então, os primeiros jogos das oitavas de finais foram disputadas neste final de semana e os dois times mineiros que ainda restam na competição se deram bem. A URT venceu a Portuguesa do Rio por 1-0, o jogo que aconteceu em Patos de Minas, e o Vila Nova, em Nova Lima, bateu por 2-0 União Rondonópolis e ficaram em situação, não vou falar confortável, mas encaminharam a classificação para a próxima fase, hein, Zaca? Muito bom, né? Para o futebol aqui das Minas Gerais, esses dois resultados. A URT jogando em casa é sempre uma equipe que sabe jogar e acima de tudo, administrar o seu mando de campo. E o Vila Nova fazendo uma campanha boa, coisa que em outras oportunidades nós não tivemos a possibilidade de ver. Portanto, vamos torcer para que passem em frente aí dessa fase e na fase seguinte que possam continuar pontuando também para subir de degrau aí nessas competições do brasileiro. 3 times mineiros começaram a competição, né? A Caldense acabou saindo, 2 passaram e todos eles começaram muito mal, né? A gente falou aqui no começo, eles começaram com derrotas, depois no máximo empatavam, mas depois conseguiram pegar e engrenar no campeonato. E o RT e Vila Nova, portanto, tem ainda o segundo jogo, mas eles têm com boas condições de garantirem a vaga para as quartas de finais do campeonato. Lembrando, tá? Deixa eu só chamar a atenção aqui pro técnico da URT, que é o Rodrigo Santana. Ele esteve no Uberaba no ano passado, o Uberaba que veio aqui a Muriaé ganhou de 1-0 do Nacional, né? É um bom técnico, tá? É um treinador promissor, pegou o Uberaba que estava já meio cambaleante no campeonato e aí foi pro último jogo, acabou empatando com o Mamoré e perdendo o acesso. Mas o Rodrigo Santana assumiu a URT, já no Campeonato Mineiro desse ano fez uma ótima campanha, né? Chegou até a semifinal e agora também na Série D tá dando conta do recado. É jovem, né? Dessa nova geração de treinadores do futebol brasileiro. Lê aqui alguns outros recados, né? O Flávio, ele é torcedor do Flamengo, tá? Então vai ser condicionada a opinião dele. Mandar um abraço pro Flávio, tá sempre nos acompanhando.
Ele falou, olha, a única coisa que o Vasco ainda tem é estádio, e mesmo assim eles o quebram, vai entender. É claro, né, que é uma forma de cutucar aqui os torcedores rubro-negros que estão aí felizes, né, com essa vitória. E aí tá esquecendo um pouquinho, né, do Zé Ricardo, né? O Zé Ricardo tá bem, né, o Martins, no comando. O Zé consegue as vitórias, inclusive o Flamengo, né, Silvério, melhorou muito. O Flamengo conseguiu 2 vitórias seguidas, uma contra o Palestino e essa contra o Vasco, que era de maior rivalidade, de que se espera tudo no clássico. E alguns torcedores do Vasco entendendo mal, o Flamengo está falando, ninguém fala em dar goleada. O Vasco em São Januário, por mais que o time do Vasco, não é, mas por mais que o time do Vasco fosse inferior aos outros, como aqueles que caiu, mas dentro de São Januário o Vasco tem um percentual de vitória muito grande. Tá certo, né? O Vandinho também sempre participando conosco, ele que é rubro-negro, ele tá desejando boa noite a todos. Ele tá falando, olha, que o Rodolfo se contundiu, né? Realmente teve um estiramento. E tá sujeito a ficar fora. Ainda não foi divulgado o grau, né? Porque o estiramento para 1, 2 ou 3, o 3 o mais grave, né? Então, tomara que não seja nada de tão ruim assim. Mas ele tá falando, com a contusão do zagueiro Rodolfo, que não tem previsão de volta, o Flamengo tem que ir atrás de outros zagueiros de ponta, já que o Vaz é irregular e também com a idade do Juan não aguenta todos os jogos, pois são 4 torneios que o Flamengo está disputando. Também poderia trazer mais um goleiro. Qual a opinião de vocês? Eu sempre repasso, né? Perguntas relacionadas ao Flamengo, eu repasso a você, Martins. O Flamengo está na cara que o Flamengo tinha que ter um goleiro muito experiente, pelo tamanho da competição que ele está, que é o brasileiro. O foco maior do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana é como o Zacarias disse agora há pouco, que vier pode ser lucro. A Sul-Americana em classificação, a classificação vai ser lucro. Mas o Flamengo está, na realidade, hoje, pelas contratações feitas, é o brasileiro. E outra, Silvério, não está fácil achar um goleiro no mercado. Porque os campeonatos estão em evidência, já jogaram determinadas partidas, às vezes não pode fazer transferência, mas o Flamengo viu que em dados momentos o Thiago complica. Nós temos visto. Quer dizer, quem está vendo... Agora, o que está acontecendo de bom no Flamengo é que o Flamengo tem conseguido gols, tem conseguido manter resultados, tem feito em alguns adversários mais de dois gols, e tem assegurado a vitória. Mas o garoto é bom, mas tem alguma coisa que o Flamengo precisa cuidar, porque a coisa vai só apertar, só vai apertando. As coisas vão ficando só mais difíceis, porque vai se aproximando dos outros que estão bem. E quanto a todo esse processo, o Flamengo contratou muito, esqueceu do goleiro. O goleiro, você sabe que eu falei do Muralha aqui desde o ano passado. Olha, o Flamengo contratou o melhor goleiro da competição, mas ele não está sendo o melhor goleiro. E a gente via nas falhas de saída de gol. E não foi uma nem 2 vezes, foi outras vezes. Então, o Flamengo necessitava e necessita de goleiro. Se vai contratar, segundo o Bandeira de Melo, há 2, 3 semanas atrás, não. Tá certo. O Fernando Silveira, né, o Chapocão, ele tá mandando um abraço para todos aqui da bancada, para vocês aí, dando parabéns, né, pela classificação. E também tá mandando um beijo, um abraço para a esposa dele, a Janaína. O Ronaldo Cabral, a Janaína é botafoguense, né? Botafoguense. Vê se coloca juízo na cabeça do Chapocão aí, Janaína. O Ronaldo Cabral, lá do São Cristóvão, tá sempre participando conosco também. Ele tá mandando um abraço para todo mundo e parabenizando as 4 equipes que são semifinalistas do Campeonato Amador da cidade. A gente vai pro nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar falando de Campeonato Amador. Estamos aqui também já recebendo o Marquinhos Lacerda, né, representante do Unidos Futebol Clube. Infelizmente a gente não tem alguém da Operária, a gente vai tentar agendar isso para a semana que vem, mas enfim, interessante que a gente tem 3 dos 4 semifinalistas aqui participando conosco do programa. Vamos voltar falando do Tombense na Série C, vamos receber também o Josué, né, que tá aqui. Tem até pergunta para vocês, tá, Josué? Prepara aí, que eles vão te perguntar o que você tá achando desse seu Vasco. Daqui a pouco você vai falar com a gente e vamos falar, claro, também do Campeonato Amador da cidade. A gente vai voltar com o Tombense e depois vamos falar quase que exclusivamente do Campeonato Amador da cidade, sem esquecer também das divisões de base do Nacional, que infelizmente foi rebaixada, né, no Campeonato Mineiro Sub-15 e Sub-17 e que vai começar a Taça BH a partir dessa quarta-feira. Enfim, isso e muito mais a partir daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta já já. Só que lá nós torcida abraça. Eu nasci na Santa Olha lá, estamos de volta com o programa Esporte Atividade. Pegou todo mundo de surpresa aqui. E aí deu pra ver, né, que a resenha aqui pega fogo no intervalo. Vocês tiveram um pouquinho da resenha, eu não percebi, ninguém percebeu.
Mas olha, tava bacana aqui todo mundo conversando. Bate-papo fora do ar. Bate-papo fora do ar. Eu costumo falar, não é pra falar mal do nosso programa não, mas longe disso, mas talvez a resenha do intervalo seja até melhor do que a resenha durante o programa. Livre-arbítrio, né? Então, é mais fácil, né? Bacana demais. E como vocês perceberam, né, a casa tá ainda mais cheia. Estamos aqui também com o Marquinhos Lacerda, né? Tá aí o representante do Unidos Futebol Clube. Marquinhos, você é de casa, né? Sem muitas formalidades, mas mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite e estar participando conosco. Obrigado aí ao Silvério, ao Luiz, ao Zacarias, parceiros nossos aí, né, do esporte da cidade e região. É um prazer novamente estar aqui, né? Um dos 4 semifinalistas. Então, é muito bom estar aqui com essa turma bacana. Tá feliz da vida, né? Porque o Unidos esteve na lanterna, né, do grupo, o grupo muito embolado, mas era o 4º colocado e acabou conseguindo essa classificação aí nessa última rodada. E do nosso outro lado, né, ao lado dos nossos comentaristas, o Josué que tá sempre participando conosco. E na semana passada, você ligou, né, falou com a Carol, minha esposa, vou aí, eu faço questão, hoje eu liguei pro senhor. Que bom, que felicidade estar recebendo o senhor aqui com a gente, seu José. Eu também fico satisfeito de atender, de vir aqui ver vocês também. Mandando perto nossos amigos aqui, entendeu? E também, pela analisando também a Carol também, que eu carnei nela, que o Fluminense dela perdeu e agora melhorou que o meu Vasco está lá no canto, mas a gente bola para frente, nós vamos para frente também. A vingança veio a cavalo, né, senhor? Claro. Já vai chegar e uma pergunta que eu vou repassar para o senhor. O Ataíde Bonifácio está lá no bairro Planalto e ele está perguntando para o senhor o que o senhor tem a dizer sobre o Vasco da Gama, senhor José. O senhor acompanhou o nosso comentário aqui no primeiro bloco, o que dá para falar do Vasco? Mas eu primeiramente vou falar que esse é meu sogro, Ataíde Bonifácio é meu sogro. É um segundo pai meu, entendeu? Porque quando eu vim aqui para essa cidade de Muré, ele segurou minha família, que eu não entendia, não conhecia nada aqui, ele que me arrumou um serviço para mim, entendeu? E eu agradeço muito ele. Só fico triste que ele está meio acamado também, né? Deu um problema de AVC, igual minha mulher também deu. Mas eu fico satisfeito que ele está melhorando, entendeu? E mando um grande abraço para ele também, que dele lembrar de mim que eu estou aqui. Eu também estou mandando retribuir também para ele e para minha esposa também, que está lá me assistindo também, que ela deve estar até chorando de ver eu falar aqui. Que bacana. Porque ela fica muito emocionada. Quando eu falar, agora eu vou mandar o recado que você mandou para a bancada lá, já que o telefone não está... Hoje tá... Ela está dura para sempre participar aqui do... Não, e já fica o convite. Hoje não deu para ela poder vir, né? Mas, dona Janildo, fica o convite. Quando você estiver aqui, pode vir também. Vai ser um prazer receber a senhora. Só mais uma pergunta para o senhor, Josué. O seu pai do Ronaldão, né? E como que foi acompanhar a carreira do seu filho? Agora, né, também tá começando como treinador, mas como jogador, né? Acompanhou desde o início aqui no Nacional, depois foi para o Espírito Santo, aí passou pelo São Paulo, interior de São Paulo também. Como que é ser pai de jogador? Como que foi essa experiência para o senhor? Para mim, foi uma grande emoção para mim e uma satisfação de ter um filho maravilhoso que ele é, também. Sempre acompanhou, me trata bem, trata a mãe dele bem, nossa família é bem aceita com ele, entendeu? Ele gosta muito da gente, o que eu peço ele faz, entendeu? E, enfim, é isso que eu tenho que falar deles também. E sofria muito quando ele estava jogando? Não, sofria quando ele jogava Flamengo e Vasco. A única coisa que eu falava é o seguinte, meu filho, quero que você jogue bem. Acho que o Vasco ganha. Não, que fique empate, que é então nenhum nem para outro, né? Porque eu falar que o Flamengo ganhar, eu estou contra o meu time. Mas o empate era bom. Remediava, né? Remediava e também ganhava, jogar um futebol que todos os muriaenses agradassem do futebol dele. Tá certo, bacana demais. E só uma dúvida, só para aqui, não precisa... Ninguém vai ficar sabendo. Ele era vascaíno quando criança, Josué, ou sempre foi Flamengo? Não, ele sempre foi Flamengo. Eu achei que o senhor ia falar que era vascaíno, a gente ia encarnar no Ronaldão a vida inteira agora. Não, ele já porque eu queria puxar para ele falou que Flamengo, que Vasco que eu sou flamenguista mesmo. Eu achei que ia ser outra resposta, eu ia começar a pegar no pé do Ronaldão desde já, né? Um abraço para ele, que é um cara que também participou sempre com a gente tem um carinho enorme pela história que ele tem construída no futebol. Eu queria também falar também que pela campanha que ele fez, os grandes times aí, vamos ver se o Nacional lembra de mandar uma coisinha com ele. Tomara. Hoje ele tá sendo juiz, né? De futebol. Mas daqui a um tempo, quem sabe que ele pode ser um grande técnico do Nacional na nossa cidade aqui.
Com certeza, e ele já teve a experiência, né, dirigindo a base do Nacional, né, o Sub-17, o Sub-15 também na reta final, acabou conseguindo o acesso, então já mostrou sua competência. Vamos ver, né, vamos ver as cenas do próximo capítulo aí pro Ronaldo, que é sempre um parceiraço nosso aqui também do programa. Sr. Josué, fica aqui com a gente até o final do programa, vamos dar um pitaco também, sempre pedindo a opinião do senhor, é sempre um prazer estar vou ficar aqui, com o senhor aqui participando conosco. Tô aqui com a caixinha, tá, gente? Vocês lembram que na semana passada o argentino deixou aqui essa caixinha pra gente, um sorteio de uma leitoa, tá, gente? Leitoa ao estilo argentino. Então a gente sempre fala, pede aqui pro Pio, esse sorteio vai acontecer aqui no programa Esporte Atividade no dia 7 de agosto, a entrega no dia 13, então mais ou menos perto do Dia dos Pais. Então você, gente, que quiser, quem que quer comprar aí uma rifa, apenas R$10 o valor, tá com ele lá, né, o argentino, o pessoal todo aí, a maioria do pessoal, quem não conhece, pode achá-lo lá no IFE, né, no IFET lá do bairro da Barra, ele tá sempre por lá também, valor de R$10, e como foi um compromisso firmado com a gente, então lembrando que até o dia 7 de agosto pode ser vendido, porque vai ser sorteado aqui, com o compromisso firmado com a gente, né, aqui na semana passada, já depositamos alguns, e outros aqui, tá vendendo bem, Martins. Oh, beleza. Ô, rapaz, o dinheiro, Papute, vamos dividir isso aí, a gente não guardou, a gente não combinou a comissão não, mas de repente sobrar alguma coisa, pelo menos uma perninha da leitoa, né, Zaca, pra gente, né? Tem gente que guarda a orelha, né? Mas a Argentina, preparada a moda argentina, ninguém aqui nunca comeu. É verdade, então... Vai ter que ter uma outra pra nós, pra poder nós saborear, dizer, poxa, hoje daqui pra frente vamos preparar sempre a moda argentina. Tá certo. Fazer uma feijoada. Porra, mas tem várias demais. opções, né? Então você que quiser, então apenas R$10, pode procurar lá o Papúcio, né? O nosso popular Papúcio, o Guilhermo, lá no IFET. Sempre que você encontrar R$10, tá aí a venda dessa rifa. Estaremos toda semana também batendo nessa tecla e falando no dia 13 de agosto o sorteio vai acontecer aqui no programa Esporte e Atividade. Lembrar pra você, tá, gente? Pode continuar participando pelo WhatsApp, o telefone tá na tela, 988596261. Muitas mensagens chegando, tá? Eu vou anotar todas, podem ficar à vontade. Eu até peço desculpa se não der pra ler todos os recados, mas pode ficar tranquilo que todos os nomes serão anotados e o sorteio ao final do programa, sempre lembrando que os nossos parceiros, né, já tradicionais, temos hoje um sorteio de um par de ingressos, tá, para o Cine Veredas, temos também um lanche paulista mais um refrigerante do Tudão Chefes, ainda um almoço marmitex da Cozinha do Nery e ainda um carimbo do Rei dos Carimbos. Portanto, 988596261, manda o seu recado, deixa aí, né, seu recado e também o seu nome, que você vai concorrer aos prêmios ao final do nosso programa. Então, gente, daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre o Campeonato Amador, mas antes disso, vamos falar da Série C do Brasileiro. No sábado, o Tombense recebeu o Macaé dentro de casa, o campeonato está equilibradíssimo e a vitória foi muito importante. Em um campeonato tão equilibrado como tem sido a Série C, onde um triunfo pode levar ao G4 e uma derrota à zona de rebaixamento, o Tombense conseguiu uma importante vitória sobre o Macaé no estádio Almeidão. E mais uma vez foi com emoção até o fim. Jogando em casa, o Tombense partiu logo para cima. Aos 4 minutos, o Wellington fez boa jogada pela esquerda, mas parou na defesa de Luiz Henrique. Mas 2 minutos depois, o goleiro não pôde fazer nada. Após cobrança de escanteio de Everton, o zagueiro Wellington Carvalho cabeceou firme para abrir o placar. Gol! Entretanto, a alegria durou pouco. Aos 11 minutos, Sanches levantou, a bola ficou viva dentro da área, até que Rafael Costa empurrou para o fundo das redes, 1-1. Gol! A partir daí o jogo ficou ainda mais equilibrado, com oportunidades para ambos os lados. O Macaé tentou 2 vezes com o atacante Israel. Na primeira, ele obrigou o Darley a fazer grande defesa. Depois, chutou para fora. O Tombense respondeu com chutes de fora da área, de Everton e Natan. Mas o primeiro tempo terminou mesmo empatado. Na segunda etapa, o Macaé ameaçou de novo e mais uma vez Israel acabou parando em Darley. Em busca da vitória, o time da casa tentava pressionar de todas as formas, mas a solução veio mesmo do banco de reservas.
Aos 26 minutos, o gol saiu em contra-ataque perfeito. Após levantamento na área, Alan Dias, que veio do banco, fez o corte. Everton Maradona tocou para Pipico, que também estava na reserva. Ele fez linda inversão e encontrou Keké, que acabara de entrar. Ele acelerou e rolou na medida para Max finalizar. 2-1. Acho que a entrada dos atletas realmente qualificou, acho que o grupo está qualificado, os atletas que estão jogando, os atletas que estão no banco, devido à sua grande qualidade, faz com que aqueles que estão jogando tenham que jogar cada vez melhor, então a gente faz com que o grupo esteja sempre bem, com vários atletas aptos a jogar. Aí a gente tem o poder de escolha em relação à maneira que vai jogar, se vai jogar com uma equipe mais técnica, mais forte, mais rápida. E na segunda parte do jogo a gente sabia que precisava de um pouco mais força e definição, por isso optou pelo Pipico, que é um beirada que define muito bem, e o Keké, que é um jogador de muita força e velocidade, que a gente sabia que poderia puxar os contra-ataques. Teve tempo ainda de Alan Dias colocar a bola na trave e quase aumentar o marcador. E o jogo terminou com polêmica. Já nos acréscimos, o Macaé cobrou falta dentro da área. Sanches desviou, Darley fez grande defesa e a bola sobrou para Matheus Cambucir balançar as redes. Mas o gol foi anulado por impedimento, o que gerou muita reclamação do Macaé, inclusive após o jogo. Nós tivemos o jogo controlado e infelizmente tomamos um gol onde a falta era nossa, né? E a gente não marcou e saímos no contra-ataque, tomamos o gol no contra-ataque. E depois, infelizmente, um gol legítimo, porque tinha mais o goleiro e mais um zagueiro dentro do gol, e o Bandeirinha anulou o gol, não foi nem o árbitro, né? Mas o campeonato é isso, né? Tá muito nivelado, né? Você perder para o Tombense fora de casa não é nada de anormal, né? Agora temos o jogo dentro de casa contra o Volta Redonda para tirar a diferença. Um dos jogadores que entraram no segundo tempo e ajudaram na vitória, Pipico, celebrou a estreia com a camisa do Tombense. Os resultados estão vindo. Eu fico feliz, mas toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Agora é continuar trabalhando, focado, que a gente tem um jogo agora dificílimo também fora de casa contra o Tupi e esperamos também sair de lá com um bom resultado. Com a vitória, o Tombense foi a 13 pontos e pulou para a 5ª posição, mas a apenas 1 ponto do líder Botafogo. No próximo domingo, a equipe vai até Juiz de Fora enfrentar o Tupi na abertura do retorno. Tá certo, então acompanhamos aí o que de melhor aconteceu, né, na vitória do Tombense, vitória suada, né, e a gente brincava, né, primeiro a gente falou sério durante a transmissão, a gente transmitiu esse jogo pela Radioatividade AM 870, a gente falava, olha, contra o Joinville foi esse roteiro, o Tombense estava 2-1, tomou um gol lá no finalzinho, e aí quando tomou o gol a gente já, meu Deus do céu, mas aí foi anulado, e eu falei isso com o Raul Cabral, eu falei, Raul, eu lembrei disso, ele falou, mas vocês ficam secando, fica com o olhão pra cima da gente, claro que com brincadeira, mas um alívio, né, Martins, porque num grupo tão equilibrado como é o grupo B da Série C do Brasileiro, uma vitória, e só o Tombense ganhou nessa rodada, uma vitória que leva o time a ficar a 1 ponto da liderança. Eu vou dar um recado pro Raul. Raul, em vez de você achar que todo mundo tá de olhão secando, mais atenção da sua zaga. No rebote, teve rebote. Teve rebote. E do rebote que nasceu o gol. E não tá tendo. Foi contra o empate que o Silvério falou com o Joinville, porque faltou o homem do rebote. Agora, contra o jogo, Silvério, os primeiros 10 minutos do Tombense dava a impressão que seria 1, 2, 3, porque o Tombense veio em alta velocidade, o time estava com o meio de campo muito bom, tá? Os que entraram depois deram conta do recado, as substituições do Tombense fizeram a diferença no jogo, e outra coisa, de um Tombense que está crescendo. Olha quantas vitórias. Lá fora um empate com o líder, que é o Botafogo, e em casa mais uma vitória. Saindo contra o Tupi, obtendo um bom resultado, voltando depois em casa, que deve ser contra o... Depois ele pega o São Bento. São Bento tem tudo para fazer um ótimo resultado, apesar de ser um time também difícil. Todos eles são difíceis. Olha a pontuação, como é tudo estreitinha. Então, o Tombense fez uma ótima partida, enfrentou um muito bom adversário. O Macaé não é o Macaé de início, que começou a competição, tem bons jogadores, tá? Falhou em alguns setores? Falha, não tem jeito, acontece falhando, acontece a falha. Mas olha, equilibrou o jogo, depois o Tombense voltou a tomar conta do jogo e conseguiu o objetivo, que foi o gol num ótimo contra-ataque de 3 toques e liquidou o jogo. O gol, que me desculpe ali o Antônio Carlos Roy, né? Não tinha nada, tem nada a ver, estava impedido, rapaz. Tinha só o Darley.
Não tinha outro dentro do gol. A impressão também a gente teve num lance sem olhar ali. Depois de olhar ali ficou muito fácil. Não tinha. O gol foi muito bem anulado e a vitória foi merecida. É porque tem que marcar na hora do cabeceio. Na saída da bola, cara. Porque teve o cabeceio no meio do caminho, né? Então no cabeceio era a posição de impedimento que se configura ali e ele estava realmente à frente. Tinha 2 jogadores à frente. O Cambuci que acabou empurrando para a rede e um outro jogador. Era realmente, não era um lance fácil, um lance em velocidade, de descrever, né? mas que realmente acertou o auxiliar lá e o Tombense conseguiu uma importante vitória. E Zacarias, o Martins citou um ponto muito interessante. O Tombense está encorpando, né? O elenco do Tombense está ficando muito qualificado. Você tem, por exemplo, o Pipico no banco, né? O Keké começou como reserva, depois virou titular e agora está com opção. Isso tudo. Velocidade. O Alan Dias entrou. O Alan Dias fez um campeonato mineiro espetacular. Foi para a seleção do Mineiro, eleito um dos melhores volantes da competição. Joga de centroavante, olha só. O Max, que é fazedor de gols. O Max, 4 jogos como titular, 4 gols. Enfim, o Tombense está encorpando e nesse grupo embolado, daqui a pouco a gente vai falar a classificação, isso pode ser muito importante. Pode ser o diferencial justamente você ter opções também no banco de reservas, né, Zaca? É verdade. Nós falamos em algumas oportunidades que o Tombense precisava se fortalecer para o campeonato porque os resultados provavam isso. E, na realidade, quando o Tombense contratou algumas peças que caiu bem dentro da pretensão e da intenção do técnico Cabral, automaticamente o Tombense evoluiu, porque buscar pontos lá no Rio Grande do Sul, diante do Ipiranga, e trazer pontos também diante do Botafogo lá em São Paulo, que vive um bom momento nessa mesma chave, não é fácil não, e o Tombense conseguiu, mas conseguiu por quê? Porque se fortaleceu, porque se arrumou melhor para uma competição que é bastante difícil, é uma competição de perde e ganha muito grande, e o Tombense aí então está começando a engrenar. Vamos torcer para que isso dê certo e vamos torcer também para que o Tombense, né, dentro dos seus jogos, não seja surpreendido com resultados negativos em cima da hora, como algumas vezes acontece. E o Cabral falar que secou nada, entendeu? Ninguém vai lá para secar Tombense não, Cabral, entendeu? A gente vai aí para fazer a cobertura de um time que a gente admira e principalmente também, né, para levar o nosso incentivo para o Tombense. Não tem que secar. Alertar por uma coisa que acontece não é secar, é apenas despertar a intenção. Mas ele falou em tom de brincadeira, né? Ele falou e morreu de rir, tá? E se tratando das contratações do Tombense, uma das boas contratações foi o Paulo Vitor. Exatamente, né? Muito bem lembrado. O Paulo Vitor, que agora faz parte diretamente do Tombense, já vai se transferir para lá, né? De vez, para poder treinar, acompanhar todos os treinamentos. Já treinou semana passada. Isso aí mostra o fortalecimento do Lane, quando ele disse que ia contratar jogadores ainda para fortalecer o time. E eu sinceramente, eu estou muito otimista do futebol apresentado pelo Tombense nos 3 últimos jogos. Tá certo, olha, muito boa lembrança, já ia me esquecendo, né? Deixa eu parabenizar ao Tombense Futebol Clube, né, pela contratação e ao Paulo Vitor também, né? Uma chance que era muito esperada. O Paulo Vitor fez 2 ótimas temporadas pelo Nacional e agora tendo a oportunidade no Tombense. Que Deus possa te abençoar, tá, Paulo, nessa sua nova jornada, mostrar toda a sua capacidade, né? Não precisa fazer o que você já sabe, né? Que você possa lá realmente galgar, não só no Tombense, mas também até depois, mas primeiro no Tombense, que possa buscar seu espaço. Tem lá um goleiraço, que é o Darley, que já é ídolo lá, campeão brasileiro da Série D em 2014, mas que o Paulo vai buscar seu lugar e que tem competência, né? Junto com o Darley, são 2 ótimos goleiros, tem que respeitar também o Vitor Souza, o Paulo Vitor que tá lá, o outro Paulo Vitor, né? Que também é da base do Atlético, coincidentemente, mas a gente sabe que tem muito potencial o Paulo e boa sorte para ele nessa nova jornada. Jogadores conhecidos nossos, né? O Paulo Vitor, que é daqui da cidade, o Pipico, que também é da nossa região, que o Tombense está trazendo também jogadores. E não é nada demais, Silvério. Até enaltece muito mais, não só o trabalho do Cabral, como a confiança do torcedor. Eles terem goleiros à altura. Com certeza. Né? O que o Flamengo não está tendo no momento. E até para falar sobre o Flamengo, né? O Vandinho falou sobre o Walter, que está na reserva do Corinthians, que seria um bom nome, e o Flávio, né, que também é rubro-negro, ele falou, olha, já não tem, já está com dificuldade com o goleiro e liberou o Paulo Vitor para ir para o Grêmio, né? Paulo Vitor que retornou da Turquia, estava sem receber lá. Tinha muita crítica de torcedor do Flamengo, mas é a opinião do Flávio. Mas o Paulo foi preservação. Senão o Flamengo teria ficado com ele. Falo porque nos últimos 2 anos não vingou tanto como vinha nos anos anteriores. Então, é melhor preservar, deixar que põe um pouco mais de experiência internacional. Quem sabe ele volta no futuro para ser o camisa 1 do Flamengo. Tá certo. Então, encerrando o assunto Série C do Brasileiro, Tombense 2, Macaé 1, Bragantino 0, Tupi 0, 0-0 também para Volta Redonda e São Bento, 1-1 Ipiranga e Botafogo. Nesta segunda-feira, 9 horas da noite, Mojimirim e Joinville fecham a rodada. Para vocês terem a ideia de como está equilibrado, o Botafogo lidera com 14 pontos.
Na sequência, Ipiranga 13, São Bento 13, Tupi fecha o G4 com 13. O Tombense tem 13 e é quinto, 1 ponto do líder. Depois, Volta Redonda 12, Macaé 10, Joinville 10 e na zona de rebaixamento neste momento, Bragantino 10 e Mojimirim 7 pontos. Sempre relembrando que o Tombense volta a campo no domingo às 11 horas da manhã contra o Tupi em Juiz de Fora. É a primeira rodada do retorno da Série C do Campeonato Brasileiro. Enfim, vamos falar de campeonato amador da cidade? Todo mundo aí esperando, né, para os nossos convidados participarem mais ativamente ainda do programa. Eu vou fazer uma pergunta comum aos três, né, porque foram 3 jogos diferentes, né? O Estrela de Ouro ganhou do Independente Zacarias Fernandes por 2-0. O time do Isaías do São Domingos bateu o Portuense por 1-0 e o Unidos venceu o Santiago por 3-1. Então uma pergunta em comum, claro, cada um falando do seu jogo. Como que foi a partida? Nos jogos que teve reviravolta, né? Um 3-1, como é que foi esse 3-1? Quem saiu na frente? Começando por você, Marquetson. Como que foi esse 2-0 do Estrela de Ouro sobre o Independente? Primeiramente, que eu queria agradecer a todos os nossos patrocinadores, né? Que vem nos apoiando, nos ajudando muito, ó. Muito obrigado, de coração, eu agradeço a todos vocês. A nossa torcida, que tá todos os jogos nos apoiando, tá junto. Quando a gente sai para jogar, vem com a gente, vem torcer, vem nos apoiar. E isso faz um diferencial muito grande pra gente. Então, quero deixar aquele abraço e aquele agradecimento pra gente, que tá fazendo muita diferença pra gente. E, falando do jogo, foi um jogo muito bom, foi um jogo de grandes oportunidades pros dois times. Foi um jogo lá em cá, o time do Zacarias é um time muito bom, muito forte, né? Mas o que acontece? A gente jogou em casa, a gente tinha uma vantagem do empate, só que a gente conversou antes, o empate não dá certo, porque a gente espera o time do Zacarias, é um time muito bom, muito forte, então a gente podia ter surpreendido. Então a gente jogou de igual para igual, foi um jogo lá e cá, onde nós tivemos 2 oportunidades e marcamos. Tá certo. Saímos vitoriosos. Foi justo o resultado? Só pra cutucar o Zacarias, foi justo o resultado? Foi, né? Vai, 2-0 justo. 2-1 seria o ideal, né? Foi justo, Zaca? Até pra não deixar eu mentir sozinho, vai. Foi justo o resultado. Foi justo o resultado de um time que sabe jogar em casa, que conhece o seu campo. Eu disse aqui uma certa vez que quando se jogava no Montanha, no Jacarezinho, no Bom Jesus, nessas equipes da região aqui, no Rosário da Limeira, né? Lá no Belisário eu nem cheguei a citar, porque fazia 30 anos que eu não ia lá. Mas eles conhecem o campo e faz uso desse conhecimento. E além do time dele, que é de excelente qualidade. O time dele não fez tantas vitórias no campeonato, né? Por acaso, não. O time dele ganhou o Operário lá e ganhou o Operário aqui, entendeu? O time dele perdeu de goleada para o Independente na estreia, mas eu disse, esse time tem qualidade. Pela movimentação no campo, percebia-se que era um time de boa qualidade, que foi, por acaso, goleado, mas que iria fazer bons resultados. E eu quero aproveitar aqui, mandar um abraço lá na comunidade do Belisário, agradecer o carinho que tiveram com a gente lá. Fomos muitíssimos bem recebidos, serve de exemplo para muita gente por aí. E outra coisa, eu quero agradecer também a comunidade e as pessoas que se envolveram diretamente para arrumar uma ambulância para trazer o Lucas, nosso jogador que se lesionou gravemente lá, né, com um tombo que tomou, numa bola dividida, e tivemos que sair correndo com ele de lá para trazer aqui para um recurso maior, e a comunidade do Belisário esqueceu o jogo para ir atrás de uma ambulância, para ir atrás de conduzi-lo até aqui a cidade de Muriaé. E agradecer ao Del e o Leomi, que abandonaram o jogo lá também, para poder fazer essa viagem junto e trazer o Lucas, que graças a Deus está lá no Hospital São Paulo, né? Está em observação, vai fazer um exame detalhado, já fez alguns exames, vai fazer outros, e está lá através da internet nos acompanhando. Boa recuperação para você aí, tá, Luquinha? Que você possa voltar novamente no meio de nós aí para novos compromissos de futebol. Eu sei que você está passando por um momento bastante delicado, mas Jesus é o grande mestre e, acima de tudo, ele vai te conduzir à cura para que você possa ser novamente junto da sua família, junto da sua filhinha aí que está tão novinha, né? Deve ter uns 3, 4 meses mais ou menos, e da tua família, que com certeza te ama muito e te quer no meio de nós. Tá certo, né? A gente vai pro rápido intervalo, mas deixa antes eu perguntar, só pra gente acabar o bloco com essas perguntas, daqui a pouco a gente vai falar exclusivamente do Amador. Como é que foi lá, Isaías? O São Domingos 1, Portuense 0. Jogaço, tá? Time do Porto muito bom, mas a diferença é o meu time, que tem muita raça, e a torcida ajuda pra caramba, tá? Ao tempo, aos 90 minutos gritando com a gente, incentivando a gente em cima dos caras, um goleiro deles muito bom. Tá de parabéns o Porto. E a gente também, né? A gente classificou numa chave
Vou tirar uma chave. Né? Santiago, do Paulinho, tá chorando, tadinho. Entendeu? Faz isso não, faz isso não. Tava classificado até segunda-feira, terça-feira na reunião. Agora ele tá chorando. Brincadeira, Paulinho. Mas aí, esse 1x0, o gol foi no segundo tempo, no primeiro? Como é que foi o jogo lá? Saiu no segundo tempo, uns 15 minutos. Então tava tudo em aberto até... Tá doido. Jogaço. Bacana demais. E Marquinhos, como é que foi o Unidos 3-1 do Santiago? O jogo que aconteceu lá no campo do Ivaí, né? Quem estava na frente, como é que foi o jogo? Foi um jogo bastante disputado, né, Silvério? Não podia esperar outro, né? Santiago aí e Unidos aí com uma equipe com muita qualidade, um elenco forte. O nosso time, no começo do primeiro tempo, saímos na frente com o Valdeir. Um belo lance do Valderrama, tem que falar, senão o Valderrama fica com raiva aqui. O Valderrama, um belo lance lá que deixou o Valdeir em condições de fazer o gol. No finalzinho do primeiro tempo, eles empataram. Uma falha nossa ali na zaga, eles aproveitaram e o Ney Mineiro fez o gol. No comecinho do segundo tempo, voltamos na frente com um pênalti, né? Sofrido pelo Valdeir, foi lá, marcou o gol. E aos 40, como sempre, né, sofrido, né? Aos 44 minutos do segundo tempo, nós fizemos o gol aí da nossa classificação. A classificação foi no saldo, né? Foi no saldo de gols. Eu já sabia que com 2 gols de diferença, né, a gente conseguiria a classificação e conseguimos fazer o nosso objetivo dentro de casa. Depois eu conto mais detalhes para você. Foi o Valdeir de novo, não, né? O terceiro foi 2. Não, o terceiro foi do Batoré. Batoré, conhece coloquei na verdade, eu coloquei ele aos 30 minutos do segundo tempo e ele fez o gol salvador. Tá certo, resolveu a parada. Resolveu. Eu preciso fazer um registro aqui, né? Depois eu gostaria que você pedisse ao representante do Estrela de Ouro e o Isaías também, quem foram os marcadores, né? Que as pessoas vamos estão lá. nos acompanhando. Vamos lá, vamos aproveitar porque depois a gente acaba não fazendo. Quem fez o gol lá, o Isaías? Matheus Matias, né? Bom atacante, sabe fazer gol. E lá foi o Ezequiel. O Ezequiel de pênalti e o Anielto, de nosso zagueiro, Tim de cabeça. Verdade. E eu queria fazer um registro no jogo contra a Estrela de Ouro da atuação impecável do Ronaldão, do filho aqui do Ronaldo Capitola? Do nosso amigo. Então. Ele, o Fabrício e um outro menino que trabalhou na bandeira, que me fugiu o nome. O Sturt, conhecido como Sturt, né? É. Como é que é o nome dele? Sturt? Vai entregar o apelido do rapaz aqui na televisão. Eu não guardo bem o nome dele, que ele é novato. Eu não guardo bem o nome dele, que ele é novato na arbitragem, sim. Mas o Ronaldo, o Fabrício e esse rapaz tiveram uma atuação impecável no jogo, não tiveram interferência nenhuma no jogo, em sentido nenhum, e isso é muito bom para o futebol. Eu não sei nos outros jogos porque o mesmo horário não deu para a gente acompanhar, mas o certo é que a atuação do Ronaldo foi excelente e está de parabéns o trio de arbitragem. Entrando lá dele também quero parabenizar o Ronaldo, porque o que acontece? Foi um jogo onde nós preocupamos em apenas jogar futebol, porque quando a gente tem arbitragem boa, a gente esquece de tudo. A gente só pensa em jogar futebol. Bacana. Isso é o mais importante. Bacana demais. Inclusive o Marquinhos fez o curso de árbitro que teve aqui na semana passada e tá pensando em ser árbitro, tá, Zaca? O Ronaldão se impõe, né? Imagina o Marquinhos aí, ó. Não tem muita imposição não, hein? Quando for a minha estreia, eu vou te avisar. Tá certo. Eu falei com ele, só não me coloca Operário contra São Cristóvão, um jogo assim, não. Deixa pra mais na frente. Vamos pro intervalo então, gente. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta falando muito mais sobre o Campeonato Amador, os confrontos das semifinais, quem vai pegar quem. Fique aí, a gente volta já. Muitos recados a gente vai ler sim na medida do possível e vamos falar também de Taça BH que começa nessa quarta-feira. A gente volta já. Estamos de volta com o Esporte Atividade, terceiro e último bloco do programa dessa segunda-feira, dia 10 de julho. Mandar um abraço também para todo mundo que está acompanhando a gente pelo Facebook, né, na live, também pelo redeatividade.com.br e, claro, pelo canal 7 em Muriaé e toda a região. E dessa vez estávamos prevenidos, né? Depois do susto do bloco anterior, agora estava todo mundo já atentos e preparados para o retorno do intervalo. Lembrando que você pode continuar participando conosco, o telefone segue na tela. Hoje, tá, gente? A gente pede novamente desculpas aí que a gente não tem um telefone para ligação, apenas o WhatsApp, tá? Só por mensagens, tá aí na tela 8859-6261, participe com a gente, mande a sua mensagem e concorra a prêmios, né? Temos ao final do programa
o sorteio de um par de ingressos do Cine Veredas, também um lanche paulista mais um refrigerante do Tudão Chefes, ainda um almoço marmitex da cozinha do Nery e ainda para terminar um carimbo do Rei dos Carimbos. Portanto, 8859-6261, participe conosco. Muitos recados chegando, tá, gente? Me desculpa se não der para eu ler todos, mas deixa eu registrar aqui que a Fernanda tá parabenizando a você, Marquedson, e todo o time do Estrela pela campanha. Tem outros recados também chegando lá do pessoal de Belisário. O Rafael, né, tá mandando um abraço para todo mundo. Ele que participou com a gente do programa da outra vez e tá mandando um abraço para você. Mandar um abraço para ele também, que é nosso presidente lá do nosso time. Estamos com a galera toda unida lá e, se Deus quiser, vamos firme e forte aí com a Estrela. Tem que dar moral, né? Porque se não der moral pro presidente, nem volta pro próximo jogo, hein? Né? Vamos levantar a bola dele aí, né? A Gislaine Teixeira Martins, ela também tá parabenizando ao Estrela de Ouro, que tá brilhando. Sucesso, rapazes. Belisário se orgulha de vocês. Também um recadinho aí pro Estrela de Ouro, Marquedson. Valeu, obrigado a todos de coração e contamos com vocês, torcedores, nos jogos lá nos apoiando. Um abraço para todos os nossos jogadores aí que estão focados, firme e forte. E vamos nessa competição aí. E tem sido uma característica, né? O pessoal quando teve aqui do Belisário falou, o Ivan também. O Ivan, nossa Deus do céu, Isaías, eu ainda vou acertar seu nome, tá? Abraço pro Ivan, tá, Ivan? Parabéns de novo pelo trabalho aí com o Nacional. O Isaías também falou. O Unidos não é um time de bairro, né? Ou de uma comunidade, num distrito no caso, mas que tem também uma torcida que acompanha, mas principalmente por serem distritos, né? São bem concentrados. Tá aí o pessoal comparecido bastante lá. Como é que tá a situação lá em Belisário? Ontem, mais ou menos, quantas pessoas foram ao jogo? Rapaz, eu não sei basear não, mas tá muito bonito, tá? Todos os nossos jogos lá estão lotados, o campo. Tá aí o Zacarias aí, que pode falar pra gente como é que o campo tava lá. E a torcida apoiando, gritando, e faz diferença, tá? O pessoal grita mesmo, se chama o jogador pro jogo. E é muito legal que os jogadores falam, cara, é muito bom jogar aqui, porque se a torcida empolga a gente. Então faz diferença. E um abraço para nossa torcida, que ela continue lá nos apoiando, hein? Dá muita força pra gente. E você, né, já tinha até comentado sobre isso, falado, né? Inclusive, quando a gente falou do jogo, você falou que o pessoal tá apoiando, tá vestindo a camisa mesmo. Muito. Nossa, ontem lotou de novo. Você tem que ir lá. O Silvão então, tava lá ontem. Vamos marcar, eu tô devendo. Eu reconheço que eu tô devendo, eu só acompanhei, na verdade, 2 jogos nesse campeonato, 2 jogos do time do Zacarias, então eu preciso... Não, essas semifinais certamente estarei. Lotado e todo mundo, aos 90 minutos, tá? Mas não foi que ele acompanhou 2 jogos do Independente, não. É que ele acompanhou 2 jogos mais perto de casa. Exatamente. Ali no Cruzeiro, tá pertinho, ele mora no Primavera, desceu lá. Só descia, né? Não precisava nem ligar a moto direito, só descia na Manguela. A Enemeira... Não, mas tava valendo a pena. O jogo é difícil, porque a torcida apoia muito. E é apertado. E apertado, é o campo bastante, a torcida Caldeirão mesmo. Perto, Caldeirão, e ali você tem que... Você vencer o Limeira ali, você tem que jogar muita bola. E Unidos, né, o Marquinhos falou dessa característica, não tem um bairro específico, né? Sim. Unidos, como o nome diz, né, foi uma união de amigos mesmo, que conhecidos e tudo, mas que tem, claro, né, a presença do torcedor. Como é que estão sendo os jogos lá no Ivaí? O pessoal tem ido apoiar a gente, né, na medida do possível, porque também é um pouco distante, né? E muitos jogos aqui na cidade e tudo, então o pessoal divide um pouco. Mas a turma é bacana porque desde o pessoal que acompanha a gente do ano passado, né, que montamos o time aí, igual eu já contei aqui, né, participar do Via Parque, que fomos campeões, depois do Sub-23 esse ano, e agora o Campeonato Amador. Então a gente está sempre renovando a nossa equipe. Apesar que 70% dos que estão conosco estão desde o começo, né, do que a gente montamos esse time aí. Então o pessoal vai apoiar, vai sempre apoiando. Ontem eu recebi a mensagem aí do Zé Geraldo lá do Nacional, nos dando parabéns pela classificação. Então a gente percebe que o pessoal acompanha o time do Unidos aqui em Murié também. Isso é bacana, né? E é isso aí. Nós perdemos, vou até aproveitar, né? Eu quero mandar um abraço aí para o Igor Goulart, que ele está indo para o Rio de Janeiro, né? Agora ele conversou comigo hoje que ele está indo em definitivo para lá. Não sei se ele vai fechar com algum time lá, mas vai estar morando no Rio de Janeiro. Então é uma peça importante também que não vamos perder, mas né, nós estamos renovando também para essa semifinal ainda que dá prazo. Mas o bacana é isso, são jogadores que têm saído do Unidos, mas têm se destacado em outras equipes aí, Ponte Nova, né? Outras equipes fora, isso que alegra a gente do elenco. Bacana demais. Uma notícia agora, tá, gente? Foi publicada agora há pouco, inclusive mandar um abraço pro Calica, né, que é o presidente da Liga Esportiva de Muriaé, parabenizar pelo campeonato, né? A gente sabe como é difícil uma organização de um campeonato, e parabéns pela condução dos trabalhos.
que foi divulgada uma nota oficial agora há pouco, resolvendo sobre a exoneração do Roberto Carlos de Souza como o diretor de árbitros. Perguntei ao Calica aqui se já tem um substituto, ainda não tem, tá? Então na quarta-feira deve ser definido o substituto. Então o Roberto Carlos e a Liga Esportiva fez questão também nessa nota em agradecer, né, os trabalhos que o Roberto Carlos prestou como diretor de arbitragem. Então a notícia que agora há pouco foi publicada, agradecer mais uma vez, né, pela informação ao Calica e parabenizar pela competição. A gente citou, né, até para ser justo também com todo mundo, a gente estava citando sobre quem apitou, né? Lá foi o Falso que apitou o seu jogo, né, Isaías? O Falso apitou muito bem. Também sem nada, ele, né, Silvio Reginaldo. Tá certo. E lá no do Unido, você lembra? Foi o Toninho. Toninho que apitou? Toninho que apitou lá, igual eu comentei aqui, ele foi regular, né? Mas não atrapalhou o decorrer do jogo, não. Não, bacana demais. A gente sabe, né, gente? A arbitragem, tem dia que não dá pra ser totalmente correto. O jogador erra, o árbitro também erra, né? Então a gente espera que não interfira no resultado, que, enfim, que os 4 que passaram, né, não tenha nenhum problema. Não foi por conta disso, né? Foi uma regularidade, um campeonato bastante disputado, né? A classificação, eu vou até me permitir, se vocês podem me corrigir se eu estiver errado aqui, eu anotei, a classificação terminou no grupo A, o Estrela de Ouro com 13 pontos, o Operário com 10 pontos, o Independente com 8, né, Zaca? E o Deportivo com 1 ponto. Lembrando que na última rodada o Operário ganhou de WO do Deportivo, que acabou não comparecendo, e o Estrela de Ouro venceu por 2-0 a equipe do Independente. Já no grupo B, que é ainda mais apertado, ainda mais embolado, na última rodada, Unidos 3, 1 Santiago, São Domingos 1, 0 para o Portuense. O São Domingos terminou com 9 pontos, isso mesmo, Isaías? 9 para o São Domingos, 8 para o Unidos, 8 para o Santiago, a diferença foi aí no saldo, e o Portuense com 7 pontos. 7 pontos. Olha, todo mundo apertadinho, né? Tanto é que as últimas vagas, né, as 4 vagas das semifinais foram definidas todas na última rodada. Ninguém chegou lá podendo esbanjar, né? Todo mundo chegou ainda brigando pela classificação. Apenas a situação que a gente lamenta, né, do Deportivo não ter comparecido contra o Operário, mas enfim, o Operário também, nos jogos anteriores, fez a pontuação que o permitiu, com o favorecimento do WO, tá nessa fase de classificação também. Isaac, você tinha pedido a palavra? Eu tinha pedido a palavra para registrar a classificação do Operário, né? Opa. Que até pelo presente momento a gente não tinha falado aqui. O Operário está classificado. O Deportivo não compareceu ao Estádio Proletário para fazer o seu compromisso diante do Operário. Eu gostaria de dizer aqui, e assumo o que eu digo, que deveria ter comparecido pela diretoria que tinha o Deportivo. O Deportivo deveria ter comparecido, né? E vou estar alfinetando porque a verdade é essa. E o Operário, então, venceu por WO, fazendo a sua classificação. É claro que o Operário é um dos fortes candidatos ao título desse campeonato, pela tradição que tem, né, pelas equipes que fazem lá e estão com a garotada feita lá no Morro, lá, que tem o comando do Jânio, que certamente, nós já falamos aqui uma vez e vou repetir, que certamente é o caminho mais correto para o futebol do bairro Santa Terezinha, porque é a identidade daquela juventude com as cores do Operário mais uma vez. O Operário que já teve Zé Geraldo, Cará, Tuzão, Bezinho, né? Que tinha uma história muito bonita. Eu estou citando alguns nomes aqui porque o tempo é pouco, mas que tem uma história muito bonita no nosso futebol e sem dúvida nenhuma merece todo o nosso respeito. Bacana. O Calu, zagueiro do Unidos, né, tá participando aqui com a gente, mandando abraço para todos, especialmente para você, Zacarias. Falou que é uma pessoa que ele admira muito. Grande zagueiro, o Calu, admiro também bastante o Calu, já vestiu a camisa do meu Independente, já me ajudou bastante e eu torço por vocês, Calu, torço pelos 4 semifinalistas, porque eu agora fora da competição com a desclassificação do Independente, eu volto a ser atuante como o homem de veículo de comunicação e não terei camisa, torcerei para os melhores e aqueles 2 que forem os melhores certamente chegarão à grande final. Tá certo, deixa eu mandar um super abraço também para o Rafael Alves, né, que é representante agora do Nacional Futsal, né, o NAC Futsal, que fez um amistoso na semana passada, venceu o Clube do Remo de Cataguases por 6-0, tá nessa preparação aí para o Campeonato Mineiro. Rafael, inclusive, me mandou aqui, né, agora há pouco, a tabela, né, já atualizada, já com o nome de Nacional Atlético Clube, que é bacana demais, antes estava como Prefeitura de Muriaé, e agora Nacional Atlético Clube. O NAC estreia no Campeonato Mineiro no dia 29 de julho, é um sábado, às 6 horas da noite, lá em Juiz de Fora. Os jogos da primeira fase, como o Valdinei esteve aqui na semana passada, explicou, os jogos da primeira fase acontecem lá em Juiz de Fora. Então, o primeiro jogo contra a Associação Clarear, o time de Santos Dumont, e o outro jogo no domingo às 10 horas da manhã, também em Juiz de Fora, contra o Tupi. Os três times, né, o Clarear de Santos Dumont, o Tupi mesmo, tá? O Tupi Futebol também
e o Nacional, desses 3, 2 passam para a fase seguinte. Boa sorte aí então para todos os jogadores do NAC. E dentro desses jogadores de futsal do NAC tem representantes de vários times, né, que estão jogando no Campeonato Amador, muitos lá no Unidos, né, o Marquinhos? Tem lá nós temos o Valdeir, né, que é do... o Thiaguinho não tava, o Thiaguinho tava no Santiago. No Santiago, o Thiaguinho, o Raik, né? Tem o Robertinho que tá com a gente, né, também, que é do Mulher Futsal. Então, no Santiago tava um pouco, o Vinicinho, acho que parou agora. Mas o nosso é o Robertinho e o Valdeir. Não, bacana demais e parabéns para essa turma aí e boa sorte nessa preparação. A gente falou muito na semana passada sobre o NAC Futsal e dessa agora aumento de responsabilidade. Já era uma responsabilidade grande, né, de que eles assumiram ao disputar o Campeonato Mineiro e agora vestindo a camisa, representando a camisa do NAC, pesa ainda mais e que isso seja também um combustível a mais, um incentivo a mais para eles alcançarem bons resultados na competição. Ok, Silvério. E voltando lá naquele abraço que eu mandei pro Calu, eu preciso mandar também para a esposa do Calu, a Arimar, que foi minha jogadora de futebol feminino, né? Tá lá com a sua família, com o Calu e com os seus familiares. Um abraço aí para você, tá, Arimar? Breve o futebol feminino estará de volta e se quiser, né, participar mais uma vez com a gente, estaremos com muito prazer te recebendo no futebol feminino. Pegando carona com o Zacarias aí, mandar um abraço também para o Calu, que é o nosso zagueiro aí. Menino bom. Faz uma diferença, joga sério. Ele junto com o Gustavão, com o Bruno, fazendo diferença ali, nos ajudando bastante. Bacana demais. Martins? Não, é só para registrar aqui que eu passei hoje pelo Batista, foi goleiro do Operário, foi goleiro do Nacional. E ele mandou um abraço a todos vocês, né? E o Batista foi um parceirão, né? Foi atleta dos bons, foi goleiro muito bom. Jogou no Operário, jogou no Nacional, naquele regional. Batistão, um abraço para você, meu amigo. Prazer em te ver. Legal demais o registro. E demorou, mas apareceu o nosso companheiro Fábio Braga. Ele tá falando assim, fala pro Marquinhos que ele não apita nada. Ele fez o curso de árbitro também. A esposa dele fez o curso eu falei com a Cris, Cris, apite um jogo do Zacarias e roube contra ele, que eu quero ver o Zacarias ficar bravo com você. E né? o Fábio tá feliz da vida, o Cruzeiro ganhou, né? 3-1 do Palmeiras. Aí ele apareceu. Se tivesse perdido, ele tava nem aí. Não, aí ele some, aí não aparece. Não. Ou então só aparecer pra pedir a cabeça do Mano Menezes, né? Abraço, Fábio, pra todo mundo, pessoal aí também da Rádio Muriaex, nossos companheiros. Perguntar para vocês, né? Tem a possibilidade agora de registro de novos jogadores para essa fase de semifinal. Tem alguma coisa em mente? Vocês vão continuar com o mesmo time? Vai ter acréscimo de jogadores? O que dá para adiantar aí do time de vocês para a fase agora de semifinal? O nosso elenco está muito bom, está muito fechado, então a gente vai manter o nosso plantel. A gente não pode afirmar que vai ter ou não vai ter, mas a nossa ideia é manter nosso elenco lá e irmos em busca da participação. Por enquanto final, né? não vai ter mais ninguém acrescido ao elenco. O meu também, Silvério. Vai manter? O mesmo plantel. Tá certo. E Marquinhos, como é que tá lá? É assim, porque na verdade, né, o Luiz, o Zacarias, o pessoal conhece muitos jogadores do nosso time, então a gente, no decorrer do campeonato, a gente tem perdido alguns jogadores porque foram para outros times, né, profissionais aí. O Lucas Fitz está lá no Ipatinga, né, o João, ele foi para o Coimbra, né? Agora o Igor está saindo também, então são jogadores que a gente já esperava no decorrer do campeonato que poderia ter saído. Por isso que a gente vai na verdade, 90% continua. Nós vamos estar reforçando aí com 1 ou 2 jogadores por essas peças que perdemos. Mas eu só posso adiantar que são jogadores daqui, são nossos. Né? Algum nome já dá para adiantar ou não? Ou não? Na verdade, eu estou ainda conversando com o Johnny e com o Daniel, né? Que a gente tem uma comissão, para a gente definir, porque na verdade tem muitos jogadores bons que não estão participando do campeonato. Verdade. Muitos jogadores bons. Então é até difícil a gente selecionar assim, porque tem muitos que gostariam de estar jogando no Unidos, no Limeira, no Belisário, no Independente, mas como tem muitos jogadores, eu até aproveitar, discordar de um amigo nosso aí de fora, que é jogador também, que comentou essa semana que Muriaé não tem, até falei, Zacarias, não tem muitos jogadores bons. Eu falei, você está enganado. Muriaé tem os melhores jogadores da região. Com certeza. Com certeza o melhor jogador da região. Então, o time do Unidos valoriza os jogadores daqui, como eu vejo com o Limeira de lá, o Belisário de lá, o Operário lá igual citou, lá do Santa Terezinha, e é por isso que o campeonato está bem disputado. Uma pena, o pessoal do Operário acabou não podendo comparecer. Você tem alguma informação como se eles vão reforçar? Ou eles realmente tiveram um time basicamente lá do Santa Terezinha mesmo, né? Eles chegaram, o Mário Brambila já tinha falado isso quando participou, o Jânio também falou, mas claro, né, numa fase de semifinal há essa possibilidade. Você tem alguma informação nesse sentido, Zac? Eu hoje tentei durante todo o dia
falar através do telefone com o presidente Mário Brambila, mas eu não consegui, sabe? Eu não sei se... Ele achou que era cobrador, não? Exatamente. Cadê ele, Mário? Você tirou as minhas palavras. Eu não sei se ele estava fora da cidade, se por acaso ele achou que eu ia cobrar alguma coisa a ele, mas a verdade é que eu não consegui falar com ele. Eu tentei por umas 4 ou 5 vezes, uma hora dava fora de área, hora tocava e ele não atendia. Mas o certo é que para uma semifinal, fortalecer com 1, 2, 3, até 4 jogadores é absolutamente normal, porque a competição vai se afunilando e todo mundo quer a taça, né? Aqueles que passaram para a semifinal, o sonho deles agora é o quê? Chegar à final. E automaticamente, se houver a necessidade de reforçar e opção para reforçar, decididamente, né? Eles têm um amplo conhecimento através do Valvernac, do Zé dos Santos, que são conhecedores aí da região toda. Eu acredito que, ainda que seja contra a vontade dos meninos, porque os meninos querem ficar entre eles, ali no morro, fechar ali e ficar ali. Mas acontece que não é bem assim, não. 1 ou 2 bons jogadores sempre é bem chegado. E só não, lembrando que também o prazo acho que é só até quinta-feira agora. E depois não tem mais jeito. Da final também não tem como colocar mais ninguém. Então, assim, igual o Zacarias falou mesmo, 1 ou 2 ou 3 ou 4, enfim. Mas pelo que eu estou vendo, as 4 equipes não deve mexer muito não, porque se chegaram até aqui, chegaram com méritos. E é lógico, é normal, né, arrumar uns 2 ou 3 jogadores aí. Mas o que é mais importante, Silvério, é que esse campeonato, na minha opinião, é um dos mais difíceis que está acontecendo no campeonato amador. Que é muito disputado, as 4 equipes, para mim, são 4 equipes favoritas. Para mim não tem favorito ali. E os 4 que saíram também são ótimas equipes. Mas como eram 8 times fortes, realmente só passam 4. Não tinha que sobrar alguém, né? O Sérgio Santos, né, que tá aqui, ele tá mandando um abraço pro Antônio Carlos, ex-goleiro do Nacional. Então, lembrança aí do Serginho, muita gente participando conosco. O Fábio informando aqui que o Mena abre o placar contra o Coritiba, Sport 1, Coritiba 0, jogo que acontecendo lá no Couto Pereira. Para fazer uma perguntinha meio boba aqui pro Marquinhos, o Johnny ajuda ou atrapalha? Não, o Johnny... Tô brincando, tá, Johnny? O Johnny é um parceiraço. Não, o Johnny ajuda. Cada um tem uma função ali, né? O Johnny me ajuda bastante. Na verdade, eu vou até dar os parabéns pro Johnny, porque foi ele que me chamou aos 30 minutos do segundo tempo. Vamos conversando ali, né? Vamos fazer essa mudança ali, cara. Nós estamos precisando, porque nem precisava de mais um gol. Uhum. E colocamos a opção que ele pediu ali, que era o Batoré ali no meio de campo pro ataque. E o rapaz fez o gol, então acabou dando tá certo. Ajudando, né? Tá certo. O João tem estrela. Tem estrela. Então, o João, na verdade, às vezes, no jogo todo, ele fica meio calado, mas quando ele fala, ele acerta. Olha que moral que você tá dando pra ele. Vai ficar enjoado, hein? Foi um x-tudo aí, viu, João? O PH, ele tá mandando um abraço aqui, o PH, ele é volante do Estrela de Ouro, tá falando pro Zacarias que agora ele conheceu o Belisário, mandando um abraço pra você. Tava frio lá, Zaca? Não, tava uma temperatura boa pra prática do futebol. Tava meio receoso, né? Frio, botei umas 4 mangas dentro da bolsa. Não dá, não. Tá certo, então. Muitos outros recados chegando, tá, gente? Desculpa se não der pra realmente falar todos os recados. Mandar um abraço aqui pro Lucas, né? Ele que participou também com a gente na semana passada. E ele falando sobre a final do campeonato lá do Joanópolis, né? Aconteceu ontem a final. Bacana. O Enxoval Vitória, de Boa Família, foi o campeão, vencendo o Galácticos por 2-0 na final. Então, além do troféu, ganharam R$1.000. Então, um torneio muito bem organizado lá no Joanópolis também. Parabéns aí, Lucas, pelas informações que tem passado pra gente. Ele tá falando que tá na lanchonete Facebook, de olho lá no programa. Então, abraço aí pro pessoal, todo mundo ligadinho aí. O Lucas, que é irmão do Mateuzinho. Então tá tudo. Lá tá participando do nosso time também. Bacana demais. Então, o Lucas, ele tá mandando um abraço pro Isaías e falou que não quis levar ele pro São Domingos no campeonato, Isaías. Ele tava no campeonato lá do Joanópolis, né? Já tava participando lá, né? Treinador ele, pô. É mesmo? Entende futebol. Bacana demais. Deixar aberto o Zacarias Fernandes para perguntas dos nossos convidados, Luiz Martins, fiquem à vontade, que eu já vou organizar aqui o sorteio, porque hoje está acumulando aqui os recados. Minha pergunta para os 3, né? Seriam para os 4 se o representante do Operário tivesse. Quem ganhar o primeiro jogo passa? Difícil, né? Difícil. É muito difícil, né? Você só fazer uma observação. A semifinal Estrela de Ouro contra o Unidos e o São Domingos contra o Operário. Que aí, só para fazer essa... Primeiro no mando do Unidos. Isso. Né? E o Isaías... Eu acho que o Operário, né? Primeiro vocês jogam contra o Operário, né? Primeiro contra o Operário, depois vocês decidem em casa. Ah, é? Isso.
Jogo de ida contra o Operário. Isso aí. Quem fizer primeiro o resultado positivo de vitória... Não tem saldo, né? É bom falar que não tem saldo de gols. Tipo assim, a vitória... Eu sou de opinião que quem fizer no primeiro jogo o resultado de vitória vai dar um passo muito grande. grande. Vantagem. Na verdade, o que nós temos que fazer é isso. Como o Unidos vai jogar, né, o primeiro jogo em casa contra o time do Estrela, né? Estrela de Ouro. De Ouro de Belisário, que vai ser um jogão o time do meu patrão, né? Do Silvano. Ele até fica pegando meu pé aí. Mas ele falou que vai me liberar, não. Vou te liberar, não. Só pra tentar atrapalhar lá. Ô, Silvano. Mas aí o que acontece? O Zacarias, é verdade. O time que vai jogar primeiro, o mando de campo, tem que tentar vencer o jogo pra ir mais, entre aspas, mais tranquilo no segundo jogo. Porque se empatar é complicado. Porque jogar na casa do adversário, principalmente lá não vamos pegar o time do Belisário, é difícil. E eu vou dizer, o time também do Limeira lá, que nós fomos lá, o Caldeirão também lá ferve, como o nosso irmão também disse aí, lá em Belisário é difícil, é complicado, a gente sabe disso. Eu até aproveitei e conversei da semana ontem, né? Hoje, com o Thiago Romero, que é um amigão meu, perguntei pra ele falei assim, rapaz, um abraço aí, Thiaguinho. Thiaguinho tá ligado na gente, pra gente tentar, né, saber, porque a gente não conhece o time do Belisário ainda. Então a gente está tentando pegar informações assim para tentar o primeiro jogo decidir, pelo menos fazer um placar de 1-0 para a gente chegar lá com vontade. Então eu acho que todo o objetivo meu e principalmente do Isaías, né, que vai ter o jogo primeiro em casa, é tentar a vitória. E depois tentar segurar lá pelo menos o empate. Tá certo. O Bruno tá participando com a gente aqui, tá falando que tá ligadinho no programa, ele tá mandando um abraço pro Afonso e pro João Paulo, lá do Cardoso de Melo, e pra Nação Rubro-Negra, então, participando do nosso programa, a gente agradece demais a participação de todos. Então, lembrando, tá? Já neste final de semana vai acontecer o primeiro jogo das semifinais do campeonato, o São Domingos jogando em casa contra o Operário. Informação nova pra vocês, Aís? Foi pego meio de surpresa? Porque a classificação não era cruzamento olímpico, né? Não era primeiro de um, segundo do outro. Era por índice técnico, né? Mas talvez, o Silvério, pode ter mudança? Não, a gente não sabe se esse final de semana terá amanhã que vai ter reunião por motivo da Taça BH. Ah, sim. Entendeu? Então, assim, a gente não sabe se vai ter a rodada ou se vai atrapalhar ou não. Então, amanhã que nós estaremos sabendo na reunião. A questão da final do campeonato já vai ser em 2 jogos, já está definido se vai ser no Soares de Azevedo mesmo, porque houve essa proposta, essa possibilidade, e os times concordam se for de 2 jogos, os 2 sendo no Soares de Azevedo, ou seria um jogo só? Como que está definida essa questão? 2 jogos. O que acontece? A final, quem escolhe o campo é a Liga. É a Liga. Então, a princípio, eles vão tentar que seja lá no Soares de Azevedo os 2 jogos, entendeu? Tanto dia, tanto de volta, os 2 jogos no Soares de Azevedo. Da semifinal, não, semifinal, né, o mandante cada um tem o seu campo aí. Tá certo, tá certo. O que dá pra esperar são realmente 2 grandes jogos, ou 4 grandes jogos nessas semifinais, né? O Marquinhos, ele tirou da minha... Falei, se tem favorito, né? Mas não dá pra apontar favorito. O pessoal quer apontar pra ele, já chutou a bola antes da Isaías. Só pra você ter ideia, foi até bom você ter falado isso. Desde o começo, né, o Zacarias, o pessoal sabe. Unidos é favorito. Claro, a gente for pensar no elenco, né, tem jogadores que passaram pelo Nacional, sim, mas você vê a dificuldade que nós tivemos para conseguir a classificação. Isso mostra que todos os 4 times estão bem equilibrados. Todos os 4 times estão com jogadores ali novos que surgiram aí, que realmente, se o Belisário der bobeira, o Limeira der bobeira, eu vou trazer para o Unidos. Porque, assim, são jogadores que estão fazendo diferença. Então, Operário também. Então, eu posso dizer para você que esses 4 times não tem favoritismo. Para mim, todos os 4 times estão merecendo estar na semifinal. E quem passar para a semifinal também, eu tenho certeza que vai ser um jogão de bola. Agora, quem está ganhando com isso também é o distrito de Belisário e de Limeira. Porque muitos falam assim, nem esperavam chegar. Eu já esperava chegar. Pela equipe, pela qualidade que o Zacarias viu também no começo. A gente que fica mais ligado no esporte, presta atenção. Eu fui lá, né, Zacarias, ver o jogo de vocês lá no começo, pra mim ver, não era da minha chave, mas eu já queria perceber como é que é o time. O Estrela de Ouro que foi o melhor de todos na pontuação geral, foi o mesmo Estrela de Ouro que foi goleado por Independente na estreia. Então isso prova que a competição ela teve um equilíbrio muito grande realmente. Verdade.
Tá certo. O Guilherme do Santa Terezinha tá mandando um abraço pra mãe Marisa, pro pai Luciano, pro irmão Gabriel e todo mundo aqui que tá ligado no programa, que tá participando conosco. Ele tá mandando um abraço pra todo mundo, né? Falando que tem 11 anos, mas tá sempre assistindo ao programa. Encontrei, inclusive, com ele lá quando eu fui ver o jogo, né? Do Operário contra o Independente. Muito legal ter esse carinho e reconhecimento do pessoal. Então, tem preferência, se não for nesse final de semana, isso vai ser atualizado, vai ser confirmado amanhã, Isso. mas já tem preferência, você manda o jogo, primeiro jogo, manda o seu, né, Marquinhos? Contra a Estrela de Ouro, tem preferência dia e hora? Como que vocês estão? Provavelmente deve manter às 10 horas da manhã todos os jogos domingo. O nosso mando é lá no Campo do Ivaí. Tá certo. E Isaías, você também tem o mando primeiro contra o Operário, já tem alguma preferência de horário, de 10 dia? horas. 10 horas também, domingo 10 horas, então isso já dá aí. pra adiantar. Então, até por isso, gente, até pegar esse gancho, porque começa a Taça BH nessa quarta-feira, é bem rapidinho, tá, o campeonato, né? Começa quarta-feira, tem jogos quarta, sexta e domingo, e depois ainda não tá definido as oitavas de finais, quais dias serão, mas vai ser aqui em Muré também dois desses jogos, talvez também quartas de finais. Mas lembrando que o Nacional está participando, junto com ele o Uberlândia, o Corinthians e o Vasco da Gama. Inclusive o Uberlândia já esteve hoje, já chegou em Muriaé, já fez um treinamento lá no CT do Soares de Azevedo, já foi lá fazer o reconhecimento do campo. Então, quarta-feira começa a Taça BH de Futebol Sub-17. Gente, sempre lembra, né? Quando tem Taça BH, tem Copa São Paulo, todo mundo lembra, ó, tal jogador jogou esse campeonato. E pra gente de Muriaé fica a lembrança do Vinícius Júnior, né? Jogador do Flamengo, que hoje vale 155 milhões de reais, esteve em Muriaé no ano passado jogando, né, a competição. Então, todo mundo em busca de novos Vinícius Júnior, né? Todos os times querendo descobrir novos talentos. E Corinthians e Vasco são equipes confirmadas, né? Equipes grandes já confirmadas que jogarão em Muriaé. E muito possivelmente, né, por favoritismo, o Atlético Mineiro virá nas oitavas, porque os vencedores do grupo F, né, os dois que passarem, pegam os vencedores do grupo A, que tem Avaí, Ponte Preta, Atlético Mineiro e Boa Vista. Né, com todo respeito aos outros, o Atlético é favorito para passar, então provavelmente o Galo estará também na cidade de Muriaé para enfrentar aí ou Corinthians, ou Vasco, ou Nacional, ou Uberlândia. Então lembrando, quarta-feira, 6 horas da noite, com Nacional e Uberlândia, a abertura do torneio aqui em Muriaé, e às 8 horas da noite, Corinthians e Vasco. Só isso, tá? Só Corinthians e Vasco, 8 horas da noite nessa quarta-feira. Na sexta-feira, 6 horas da noite, para o jogo do Nacional contra o Vasco, e o Nacional do Vasco contra Corinthians contra Uberlândia, e às 8 horas da noite, Nacional contra o Vasco, e no domingo é pela manhã. Por isso que eles citaram, né, talvez ter esse encontro de datas, esse choque de datas. Então, no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, o Vasco da Gama joga Vasco contra a equipe do Nacional. É isso? Eu estou confundindo. Vasco contra a equipe do Uberlândia e depois o Corinthians contra o Nacional às 11 horas da manhã de domingo. Enfim, quarta, sexta, domingo tem jogos garantidos, provavelmente na terça ou na quarta no máximo, também jogos garantidos, uma semana lotada de futebol pra gente. Compareça ao Soares de Azevedo, os ingressos serão vendidos na bilheteria do estádio a R$10, o valor para 2 jogos, então R$5 cada jogo, né? Então é interessante, vai ter cobertura da mídia aqui da cidade, com certeza, a atividade vai estar acompanhando, e o site Silvan Alves, né, Marquinhos? Tá junto lá. Vamos fazer o merchan. E até por isso também, né? Porque tem muitos que vão trabalhar, então é complicado, às vezes, ter essa final aí, semifinal na parte da manhã nesse domingo. Tá certo. O Gabriel tá mandando também um abraço para todo mundo da bancada. O Gabriel Brasil, juntamente com a Mônica Brasil, né? Eles estão lá acompanhando. A gente agradece aqui a audiência e vou anotar aqui também o nome de vocês pro sorteio. Mandar um abraço pro Jânio, tá? O Jânio, que é o técnico do Operário, esteve aqui com a gente. Ele pediu desculpa por não poder comparecer hoje, mas falou que semana que vem vai estar aqui. Ô, Jânio, muito obrigado aí pelo carinho que você tem com a gente, tá? E boa sorte também, né? Assim como a gente deseja para todos que estão aqui, boa sorte, que vençam melhor nessas semifinais. Vamos já chegando ao final do nosso programa. Eu queria pedir ou agradecer, né, a todo mundo, começando pelo Josué. Josué, muito obrigado pela sua participação. Esteja à vontade, sempre que puder, que tiver vontade, vem cá para participar conosco. É um prazer ouvi-lo, é um prazer ter a sua presença aqui conosco. Mande um abraço lá para a dona Janilda e também para o Ronaldão. Eu agradeço pela preferência que você me deu aqui, de estar participando com você. Estou muito satisfeito. Conforme eu saí lá da minha casa, minha mulher falou, chega lá e fala bonitinho para mim, que eu estou te olhando na televisão. Eu falei, não, minha filha, pode achar que eu vou falar bonitinho e vou transmitir o recado que você mandou para a bancada. E também quero mandar um forte abraço, um beijo também para você, minha nega. Quando chegar aí, nós vamos deitar bem, tá? Me aguarde. Tá certo. E também mandar um forte abraço pro meu bairro lá, pro
meu padrinho Salvador, Jaci e meus 3 filhos também, esse que veio aqui me trazer também, que é um grande jogador de futebol também, só não teve a oportunidade. E jogou no Nacional também, no Mirim, no tempo do Corisco. Só não teve um empurrãozinho, né? Tem coisa que não tem jeito, né? Porque meu menino tudo foi boleiro, né? Puxou eu mesmo. Foi zagueiro. Eu só não tive não tive um currículo, que praticamente que eu joguei bola foi mais no Rio de Janeiro. Lá joguei em Mocidade, você deve conhecer o Anchieta, aquele grande Murilo, você lembra do Murilo, do Flamengo? Lateral direito? Foi cria de lado. Lateral direito. Foi lá de Anchieta. Joguei no Medeiros lá na época, mas só não progredi mais, porque na época o futebol era muito... Não tinha aquele valor. Eu já estava empregado, então não ia largar meu emprego para poder correr atrás de um... Eu tinha uma bola, mas não tinha aquele... Não tinha aquela... As atenções estavam para o outro lado, né? Minha atenção estava para o outro lado, não ligava, entendeu? Meu negócio mais era trabalhar e jogar minha bolinha só amor a camisa. Naquele tempo nós tínhamos amor a camisa, né? Jogava por gostar. Isso aí me conhece, eu já dei muito... Queria fazer gol em cima de mim, mas... não conseguia, era bravo, né? Não deu para ele. Era um celular. Gostava de fazer gol na frente dos outros, mas comigo não tinha nada. E você viu como é que ele foi salvo pela palavra? Quando eu chegar aí, nós vamos deitar bem. Se ele fala, nós vamos dormir bem, pronto. Desperdiçava tudo, né? José, muito obrigado. Então, aí. Esteja à vontade para continuar. Mais uma vez, eu falar e mandar uma forte atenção, um forte abraço lá para o pessoal do Planalto, como já falei para o meu sogro, que sempre é um segundo pai para mim, que aqui lá de cima é que governa nós todos aqui, que abençoa esse programa, que eu peço a Deus que nunca termine esse programa, que vocês estão falando que quer acabar, mas não, Deus é maior, e Deus vai continuar para vocês terem essa programação para levar esse entretenimento para todos aqui do nossa cidade, né? Tá certo. A gente agradece demais as palavras. Silvério, rapidinho para ele mesmo. Da próxima vez ele não vem sozinho, não. Tá? Não, Janildo não vai vir. Já está convocado. Parece que ela é convidada número 1 agora. Não, agora é a Dona Janildo que é convidada número 1. É bom que ela está nos assistindo. Está convocada, Dona Janildo. Ela deve estar até chorando lá agora, ela é muito emocionante. Tá bom, né? Um abração para ela. Marquete, muito obrigado aí pela sua participação. Boa sorte, tá? Leva o nosso abraço para todo o pessoal lá de Belisário, para todo mundo que participa lá do Estrela de Ouro. Parabéns pela classificação e boa sorte aí nessa semifinal, né, contra o Unidos, que vença o melhor. Muito obrigado pela sua participação e teremos outras oportunidades, né, seja esse ano ou nos outros anos que virão. Parabéns por tudo que vocês têm realizado no campeonato e obrigado mais uma vez por participar conosco. Primeiramente, agradecer vocês mais uma vez por dar essa oportunidade de a gente estar aqui, levando o nome do nosso distrito lá, né, da nossa comunidade, do nosso time, né, agradecer mais uma vez nossos patrocinadores e a torcida e parabenizar todos os 4 semifinalistas, a todos os nossos presentes aqui, que Deus continue abençoando a todos nós. Amém. E que tenhamos um bom futebol. Tá certo. Ô Isaías, mais uma vez obrigado aí pela sua participação, você também já está virando de casa, sempre pode ficar à vontade, tá? Você é um cara que está sempre ligado ao futebol. Mande um abraço pro Ivan lá também, eu sempre confundo você com o Ivan, mas manda um abraço aí e para todo mundo lá de São Domingos, o pessoal lá de Limeira, e que estejam à vontade também para participar sempre conosco. Obrigado, Silvério. Eu vou mandar um abraço para minha esposa Alice, né? Opa. E para minha irmã, que a gente topou com ela, né? Isso, né? E pro Kiko, né? Que é o Marco Antônio. E pra galera de Limeira, que me apoia, graças a Deus. Bacana demais. E Marquinho é de casa mesmo, é o nosso irmãozão, companheiro de imprensa. E boa sorte aí, manda abraço para todo mundo lá do Unidos, pro Johnny, né? Que tá também nessa empreitada junto com você. Boa sorte no campeonato e sempre que precisar e sempre que puder, participa aqui conosco, que é sempre legal ter sua presença com a gente. Obrigado, Silvério, a bancada aí que está sempre com a gente aí. E que seja um bom jogo, né? Eu tenho certeza disso. Né? O nosso companheiro aqui de Belisário pode ter certeza que vai ser 2 belos jogos, onde o melhor possa vencer e possa estar na final. E eu quero agradecer também todos os nossos patrocinadores que estão sempre nos apoiando. Quero mandar um abração também para o Daniel, lá da Autoescola Impacto, esse aí. Valoriza o esporte na nossa cidade. O Johnny está sempre conosco aí. Todos os jogadores aí, se eu não posso dizer o nome de todos, que eu não posso esquecer aqui. Enfim, e eu quero parabenizar primeiramente também o Calica pelo campeonato, um belo campeonato. Eu sei que é difícil, é complicado, às vezes muito criticado, mas eu posso dizer que o campeonato está sendo disputado realmente nas 4 linhas.
e nota 10 aí para o Calica e para os outros jogadores. Tá certo, tá certo. Então a gente vai encerrando o nosso programa, mas antes tem um sorteio, tá, gente? O pessoal que tá ligadinho aí na nossa programação, esperando também os nossos prêmios. Hoje a gente tem 4 convidados, então vai os 4 prêmios, né? Eu vou poupar hoje Luiz Martins e Zacarias Fernandes. Começar aqui com o seu Josué. Josué, o número de 1 a 43, tá, gente? Hoje, a participação só pelo WhatsApp, conseguimos 43 participações, anotamos todos os nomes, inclusive chegou uma mensagem por SMS, também anotei, tá? Ana Carolina dos Santos participando conosco. Obrigado aí pela participação. Todos anotados, infelizmente não deu para ler todos os recados, né? O tempo ficou muito corrido também. Mas todos anotados e vamos, seu Josué, quem vai levar aí um par de ingressos do Cine Veredas, do Cine Veredas que tem a programação dessa semana, o Homem-Aranha. Marquinhos, não sei como é que tá aí, eu tô querendo ir lá amanhã. Homem-Aranha, 9 horas a versão legendada, lá no Cine Veredas, às 6h30 a versão dublada, 9 horas versão legendada. Bacana, bacana. Vamos ver se a gente consegue combinar alguma coisa aí. O Johnny já deve ter ido, né? O Johnny já foi, eu quis combinar com ele, já foi na estreia. Mas enfim, vai estar salas cheias, com certeza, lá no Cine Veredas. Josué, o número de 1 a 43. Eu vou aquele número que todo mundo gosta, número 13. Número 13, número 13 é o Gilberto Medeiros do bairro da Barra. Gilberto Medeiros do bairro da Barra, portanto, vai levar um par de ingressos para o Cine Veredas. Pode passar, tá, Gilberto, na rede atividade a partir dessa terça-feira pela manhã. Lembrando que esse ingresso tem validade até a quarta. Então, você passa entre terça e quarta, vai lá assistir Homem-Aranha, 6h30 a versão dublada e 9 horas da noite a versão legendada. Quem for nessa terça-feira deve encontrar comigo lá, que eu tô afim de assistir esse filme Homem-Aranha de volta ao lar. Tem tudo para ser muito bom. A crítica tá muito feliz em cima desse filme, tá muito positiva em cima do filme. Pedir a ajuda aqui do Marquete, explorar aqui mais um pouquinho, Marquete. Quem vai levar um lanche paulista mais um refrigerante, que é um oferecimento do Tudão Chefes. Tudão Chefes que tem uma loja na cidade, na rua Getúlio Vargas, no bairro da Barra. Então, um lanche paulista mais um refrigerante lá. Não só o lanche paulista, mas tem várias outras opções deliciosas para você fazer o seu lanche. Então, o número de 1 a 43, Marquete, vou ser aqui para você não colar, muita gente Belisário participou. 1 a 43, vai lá. Número 12. Número 12, então, é o Ataíde Bonifácio, do bairro Planalto. Ataíde Bonifácio. Meu sogro. Aí, ó! Vou falar até com ele aqui. Não foi combinado não, né? Essa aí não foi combinado, não. O Ataíde Bonifácio, do bairro Planalto, então, vai levar o lanche paulista mais um refrigerante. Pode passar na rede atividade de comunicação também, a partir dessa terça-feira pela manhã. Vai pegar o voucher e depois tirar o lanche lá. Algum familiar pode passar lá também para retirar o lanche, para retirar o voucher e depois pegar o lanche lá no Tudão Chefes, que fica no bairro da Barra, na rua Getúlio Vargas. Isaías, pedir a sua ajuda, quem vai levar um almoço, né? Um almoço Marmitex da Cozinha do Nery. A Cozinha do Nery, que atende pelo telefone 98809-3242. Às vezes o pessoal tá atarefado, não tem onde almoçar. É só ligar 98809-3242 que o Nery vai anotar o seu pedido e vai entregar na sua casa. Número de 1 a 43, Isaías. Número 8 é o Ronaldo Cabral, lá do bairro São Cristóvão. Ronaldo Cabral, do bairro São Cristóvão, portanto, vai levar, então, um almoço Marmitex da Cozinha do Nery. Então, também pegar o voucher na rede de atividade de comunicação. Lá vai ter esse número que eu falei aqui, né, para você entrar em contato e ele vai levar até a sua casa, tá, ô Ronaldo? Obrigado aí sempre pela participação e hoje sendo premiado, então, com um almoço Marmitex. E Marquinho também pedir a sua ajuda. Quem vai levar um carimbo do Rei dos Carimbos, né? O Rei dos Carimbos que fica no Mar Center Shopping na Sobreloja. Mandar um super abraço pro Thiago Coelho. E lá no Rei dos Carimbos é assim, você chega lá, o que você quer no carimbo, você fala com o Thiago, 1 hora depois você já pode voltar que tá pronto. Eficiência e qualidade é no Rei dos Carimbos, no Mar Center Shopping. 1 a 43, vai. Idade do Zacarias, 40. Ô, rapaz, eu já ia entregar, pô, mas não tem, não. Aí, errou só por metade do dobro. Primeiro 70, né? Tá certo, o número 40 é a Marisa do bairro Santa Terezinha. Então a Marisa do bairro Santa Terezinha vai levar o carimbo do Rei dos Carimbos, também passar na rede de atividade de comunicação em horário comercial e ir lá pegar o seu voucher e depois procurar o Thiago lá no Mar Center Shopping. A gente agradece mais uma vez a audiência de todos, só o último detalhe que eu ia já me esquecendo. As divisões de base nacional, sub-15 e sub-17, infelizmente acabaram rebaixadas, né, para a segunda divisão e... Combinado não sai caro, tá? Mas talvez isso possa ser revisto na próxima temporada. O Nacional encerrou sua participação no Sub-15 vencendo por 2-1 e no Sub-17 vencendo por 4-0. Fez 20 pontos no total contra 22 do Frigo Arnaldo. Caiu por chave. Mas só como exemplo, o CF Atletas, o time que o Nacional ganhou na última rodada, caiu com 3 pontos. E o Colo-Colo se livrou com 7. E o Nacional fez 20 e caiu. Né? Por isso que eu tô falando, combinado não sai caro. Esse é o regulamento, que cumpra seu regulamento. Você teve também o Funorte com 15 pontos que vai permanecer.
que cumpra seu regulamento, mas talvez seja uma maneira, um modo para no ano que vem ser rediscutido um aproveitamento geral, porque você colocar por grupo, né, o Nacional deu azar de cair num grupo com o Atlético, o Zipa, o Vila Nova de Nova Lima e o Frigo Arnaldo, que brigou com ele, fez 22, o Nacional fez 20, e time com 7 não caiu, o Nacional caiu. Mas parabéns aí ao Ivan, ao Lucas Moreira, ao Eduardo Alves e todo mundo do Nacional, né, que a gente sabe que é muito difícil e não tem sensação de fracasso não, é realmente a cabeça erguida pro Sub-17, tem a Taça BH, uma boa campanha para eles e claro, né, a gente vai estar aqui também sempre à disposição para divulgar e apoiar o Nacional Atlético Clube, as divisões de base do NAC. E assim a gente vai finalizando o nosso programa Esporte e Atividade de hoje, agradecendo a todos pela audiência, marcando um novo encontro na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Até lá!